Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez aí com o podcast Tô na Célula. Estamos aqui, em primeiro lugar, agradecendo você que já tem nos acompanhado. Pedimos aqui para reforçar, você que está nos assistindo, tem assistido o podcast, vai lá e se inscreve no canal. É muito importante que você, além de assistir, se inscreva e faça com que esse canal se torne mais relevante. Então, muito obrigado pela presença. Estamos aqui mais uma vez, essa dupla aqui, né? Bruno Gerken e Zé Guilherme aí, ó. E José Guilherme. Tudo bem, Bruno? Como é que você Tudo bem, está? graças a Deus. Bom. Então tá bom. Gente, mais uma vez, obrigado. Como a gente não cansa de repetir, por vocês estarem junto conosco nessa caminhada. Vocês fazem parte deste momento, dessa construção. Não deixem de compartilhar, dar sugestões, curtir, tá? A gente está aqui aprendendo junto com vocês. E cada dia mais, não é, Bruno? Cada dia nos surpreendendo. Deus está em feito obras tanto conosco, que a gente já tem recebido testemunhos de pessoas que têm acompanhado o programa, que têm desfrutado deste momento com a gente. E hoje, mais um daqueles dias especiais. Tá difícil, todos são especiais. A gente nunca achou que fôssemos chegar nesse momento com tantas pessoas que estavam distantes aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus se fizeram presentes, estão presentes. E hoje eu vou falar Pastor Rodrigo. Eita, glória! É isso aí. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. É mais um Gerken, Bruno? Não é. Não é mais um Gerken, não, isso não. É uma brincadeira nossa aqui, gente, porque o Pastor Rodrigo é casado com a prima do Bruno, e a gente estava brincando aqui. Mas, pastor, muito obrigado, né, mais uma vez. É só uma brincadeira. Seja muito bem-vindo. A gente sabe, como a gente já coloca, que são muitos afazeres na nossa vida, e dedicar esse tempinho aqui com a gente sabe que é difícil, vamos colocar assim. A gente tem que priorizar, né, a nossa agenda. E obrigado de verdade. É uma grande honra estar aqui, né? Eu tô na célula, famoso Tô na Célula, né? Chegou a minha vez, né? Eu falei com o Bruno, né? Depois de tanta gente importante, eu chegou finalmente agora no segundo escalão agora, né? Tá. Não fala. Tinha o senhor, porque agora o senhor está aqui, mas tem muita gente. Não pode falar senhor, né? É Rodrigo. Não, senhor não, sou mais novo que o senhor. Mas tem muita gente ainda. Tem que a gente tá. Daniel, né? É verdade. Vou ficar falando muito nome, não, porque senão a gente vai. Compromete, né? É verdade. Mas nós estamos muito felizes mesmo, viu, pastor, com a sua presença aqui. Né? Já tentamos algumas vezes, a agenda não bate, mas eu já de antemão aqui eu falo, ó, pastor Rodrigo é uma referência para mim, né, na minha conversão, é uma referência na minha caminhada, né? Nós já tivemos algumas oportunidades de estar servindo junto na montanha, no Legendários, é um homem de Deus. Eu tenho a honra, né, de ele estar casado aí com a prima minha também, que é outra pessoa que a gente ama, essa família que a gente ama. E não é nenhum nepotismo, não, né? Como dominar o mundo. Mas eu queria muito, né, que o senhor estivesse aqui com a gente. E já de cara, assim, a gente tem muita coisa aqui que eu vou aprender hoje também, né, sobre a vida do pastor Rodrigo. Eu queria, assim, de cara, né, perguntar como que foi a sua vida, assim, ela sempre foi voltada para o evangelho, nasceu numa família cristã. Conta pra gente aí, pastor. Bem, nasci numa família cristã, mas cristã católica, né, no sentido tradicional, né, da Católica, nossa apostólica, cultura. romana. Isso, daqui do Brasil, bem comum no Brasil. E uma família praticante, uma família que vivia mesmo ali a fé católica, cresci ali, fui de tudo. Fui tudo ali, fui líder de jovens, dei aula de crisma, dei aula de batismo, fui líder na igreja, fui coroinha, né? O pessoal gosta de zoar, fui coroinha. Olha lá, o Bruno perde controle. Mas fui tudo isso. Mas num dado momento da minha vida, né, há cerca de 20 anos atrás, né, meados de 2003 ali, eu tive uma crise na minha vida. Estava terminando faculdade, um término de relacionamento, e eu me vi muito mal porque nada disso estava dando certo na minha vida. Eu acabei a faculdade, fim de um ciclo, né? Um relacionamento que não tinha dado certo e uma perspectiva profissional também que não foi para frente, né? Eu sou formado em Direito, sou advogado por formação, né? Hoje não exerço mais, mas sou formado.
E naquele tempo eu entrei numa crise, porque minha vida perdeu meio... Tudo que eu tentei deu errado, né? Eu me vi num quadro meio depressivo e eu resolvi desafiar a Deus. Eu resolvi desafiar a Deus. Eu falo que essa foi a minha experiência, não recomendo, né? Mas é a experiência que Deus me conduziu, né? Pela graça e misericórdia dele. Mas um dia eu me vendo assim bem mal, e eu me vi mal assim porque eu não queria mais comer a comida na casa da minha mãe, eu não queria mais, eu sou disposta a comer em qualquer circunstância. Tô doente, eu não tô sempre com apetite. Naquele dia eu não quis comer, e aí eu falei assim, gente, tô mal, tá sério o negócio, tá ficando sério. E eu me lembro que eu voltei no meu quarto e me ajoelhei no meu quarto, tinha um crucifixo assim no alto do meu quarto assim. Me ajoelhei no chão e falei, Deus, se o Senhor existe, como eu aprendi que o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me curar. Eu não vou tomar remédio, eu não vou procurar médico, eu não vou para psicólogo, eu não vou fazer isso. Se o Senhor existe, o Senhor vai me curar. E eu me disponho a te conhecer do jeito que eu acho que é certo. Eu vou ler a Bíblia. Eu já tinha tentado ler a Bíblia algumas vezes e era chato, não me falava muita coisa. Mas naquele dia eu fui lá no quarto da minha mãe, depois de fazer essa oração, peguei uma Bíblia que ficava no criado mudo dela lá, aquelas Bíblias que ficam lá paradas, né? Fui lá e peguei, levei para o meu quarto, abri e comecei a ler. Daquele dia em diante, a Bíblia começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a falar comigo. E só faltava estar escrito Rodrigo e tudo fazia muito sentido. Aí Deus foi me transformando. Eu falo que eu não sei exatamente o dia que eu converti, eu sei a época, que foi em julho de 2003. E naqueles dias Deus ia falando comigo. Eu passava 4, 5 horas, 6 horas lendo a Bíblia por dia, de joelho ali lendo. Eu estava desempregado, né? A vida não começou muito boa profissionalmente naquele tempo. Mas Deus foi falando comigo muito. Eu fui compreendendo coisas que eu nunca imaginava. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida. Eu tinha pavor de crente. Eu tinha muita preguiça de crente, né? Porque crente sabe a verdade, a gente acha que sabe, né? Aí eu fiquei meio embolado, né? E tinha um amigo meu, um grande amigo meu, que a gente é amigo desde criança, o Alexandre, o Xande. Ele já tinha se convertido e ele foi vendo esse caminhar meu. E ele me deu uma Bíblia de presente e ele foi me acompanhando, me ajudando. E eu continuei na igreja católica, mas chegou o dia que eu falei, aqui não dá. Não dá mais. Eu preciso de um lugar que eu vou me identificar, né? Com um povo que eu vou me identificar, uma comunidade que eu vou me identificar. E aí ele me convidou para ir na igreja dele, que era a Central. Aí eu fui parar na Central. Ele me convidou, eu tinha falado com Deus, eu acho que eu preciso de ir numa igreja, uma comunidade que eu vou me identificar, né? Aqui não é mais meu lugar. Eu fiquei 6 meses assim na igreja católica. No final de 2013 eu orei, Deus, o dia que alguém me convidar para ir na igreja evangélica, eu vou. Aí ele me convidou, no primeiro domingo de 2004, eu fui na Central. Vi o pastor Paulo pregando, vi aquele povo com Bíblia na mão, pastor Paulo falando da Bíblia, povo com a Bíblia. Na hora eu disse assim, aqui é meu lugar, esse aqui é o meu povo, é aqui que eu vou ficar e nunca mais sair. Já se vão aí 20 anos que eu estou, mais de 20 anos que eu estou nessa caminhada, e foi assim que eu converti, né? E nunca mais larguei, paixão pela palavra de Deus, paixão por Deus. E aí o resto é a história. É interessante que todos os testemunhos que a gente ouviu, é de pessoas que vieram, né, de outra religião, mas é a primeira vez que eu escuto um testemunho aqui de uma pessoa que ela era muito atuante na Igreja Católica, né? Nós falamos, dei aula de crisma, dei aula disso, participei disso, né? Naquele tempo em que eu me converti, eu não estava muito ativo, não. Eu estava mais pro mundo do que para a igreja. Não, então, mas eu falo assim, mas teve um tinha momento de atividade. Sim, muito. A história, em geral, o maior tempo é assim, ativo na igreja. Eu não estava afastado, né, que você diz assim. Eu não era uma pessoa descrente ou até ou não conhecia, não. Pelo contrário, você teve uma experiência, talvez acho que possa dizer, se você concorda, você teve uma experiência com Deus antes mesmo da conversão para o protestantismo, vamos colocar. Isso, eu digo que a gente não se converte a uma igreja ou a alguma denominação, né? A gente se converte a Jesus. Eu me converti dentro do meu quarto. Meu coração já era de Jesus, eu me converti completamente. Eu entendi o plano de salvação lendo a Bíblia ali. Eu entendi tudo que eu fazia de errado, uma vida muito desregrada, né? De bebida, de tudo. Eu larguei isso. Por quê? Porque eu fui entendendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Quando eu fui para a igreja protestante, para uma igreja evangélica, foi porque eu sim busquei, não uma nova religião, mas eu busquei um povo que se identificasse comigo.
Talvez intimidade. Isso, um povo que eu tivesse identificação para andar junto, né? Porque eu creio que Deus nos chamou para andar junto, em família, né? Deus nos fez para viver um corpo, né? E eu me sentia, naquele tempo, um peixe fora d'água. Eu tinha entendido tudo, mas andava com a maioria das pessoas que não entendiam nada. E aí eu falei, cara, não dá mais, eu preciso de gente, eu preciso estar junto com gente que entende como eu. Boa. Pastor, e aí? Aí só chega na Central, né? 2003, pelo que a gente viu aqui, tinha praticamente um ano e pouco, então, que a Central tinha começado a visão celular, né, de forma... porque o pastor Paulo mesmo falou aqui que ficou 7 anos com todo o trabalho, né? Mas e aí só chegou e... Como que foi a chegada? Cheguei, fui ficando ali, aí a gente foi convidado para uma célula, né? Tava tudo meio começando, né? Tudo muito embrionário ali. Nós fomos chamados para ir para uma célula, montar uma célula de uma turma de um perfil assim de jovens adultos, né? Aí fomos chamados a montar essa célula, assim, participar dessa célula. E aí fomos ali participando. Aí o nosso líder, que era o Nilson na época, ele se mudou para Belém, ele mudou por causa de trabalho. Aí o pastor Samir até nos liderou um pouquinho de tempo, mas aí o pastor Roberto, que era quem nos liderava, ele me fez um desafio. Eu estava lá um dia num acampamento, lá na sede campestre, e ele chega perto de mim, chama eu e mais 2 homens que estavam lá. Eu quero desafiar vocês a algo. Eu falei, pois não, o que é? Eu quero que vocês liderem uma célula, cada um de vocês. Aí jogou no peito assim, entendeu? Bem assim, bem preparado, bem treinado. Jogou no peito e aí eu falei, cara, eu acho que eu não sou pronto, não estou pronto para isso, né? Mas se Deus quer, eis-me aqui, vamos embora, né? Deus usou eu falo que Balaão, né? Ele abriu as portas, né? Deus, por causa dele, Deus usou uma jumenta, né? Então, pronto, pode usar o segundo jumenta, eis-me aqui, vamos embora. Aí eu topei em 2004, em setembro de 2004, eu assumi uma célula. Eu assumi uma liderança de célula. E aí conta pra gente, como é que foi sair da liderança e a história de chegar a pastor? Hoje o senhor é 100% dedicado à igreja. Isso, como é que o senhor construiu isso? Como é que Deus construiu isso na sua vida? Melhor dizendo. Deus construiu. Bem, aí eu assumo célula, aí um pouquinho depois também, a Jordana, minha esposa, a gente conecta a liderança e ela também lidera junto comigo. A gente vai multiplicando células. Um parênteses, conheceu ela na célula? Não, conheci ela na igreja, pouquinho antes da célula. Meio no processo ali da célula. Ali. Convidei ela para a célula, fiz o evangelismo. E como se ela não soubesse da minha célula, ela aceitou. Eu conheço, Jordano, desde que a família toda já, né? Isso, Aí... Mas quem evangelizou mesmo foi o pastor Rodrigo. Fui eu. Aí a gente multiplicou muitas células. Eu falo que na minha história, né, de juventude e tudo, eu sempre tive muita sede por Deus, sempre muita vontade de servir a Deus. Eu falo que eu não fui padre porque não podia casar. Aí eu falei, não vai dar, mano. Não tenho chamado para isso. Mas aí, quando eu me converti, eu tinha uma convicção muito grande dentro de mim. Eu sei qual que é o meu futuro. Eu sei que eu vou servir a Deus, eu sei que eu seria um pastor. Eu recebia a palavra o tempo inteiro. Você vai ser pastor, você vai ser pastor. E eu tinha essa convicção dentro de mim, né? Mas eu sabia que era um processo a se aperfeiçoar, é um processo a ser construído na minha vida. E aí a gente foi liderando célula, eu e a Jordana juntos, e multiplicando célula, até que o pastor Roberto, né, ele crescendo ali a rede de juventude, na época, ele liderava esses jovens adultos, né? E liderava também os jovens e os adolescentes. Então, ele liderava 3 faixas etárias, ele diretamente. E aí a igreja começou a se estruturar como ela é estruturada hoje, né? Nesse modelo de rede, né? Que é coordenador, supervisor, líder de célula, né? Tendo aí uma organização mais de rede. A igreja estava começando com isso e um dia ele avisou para a gente num GD, ele fazia o GD diretamente com os líderes de célula, éramos acho que 17 líderes de célula. Falou, pessoal, eu não posso mais liderar vocês diretamente, eu vou levantar aqui supervisores e tal. E aí nesse dia, quem quiser, quem tiver disposição no coração, quem tiver chamado, fala comigo. Aí nesse dia a Jordana olhou para mim assim, meio de surpresa, assim, vamos? Eu falei, o meu sim já tá dado, né? Mas vamos, né? Aí a gente conversou rapidamente ali com o pastor Roberto, falando, então estamos à disposição, o que você quiser aí.
que um líder da igreja quer, né? Isso, é alguém que chega e fala assim, né? Estou à disposição, conta comigo, né? Se você precisar. E aí o pastor Roberto conta, depois vocês podem fazer sugiro, né? Traga ele aqui, né? Amém. Vai ser uma honra, pastor. Isso, vai ser uma honra. Trago demais, pastor Roberto, ó, seu lugar. Estou esquentando seu lugar aqui. Mas ele falou que um dia a gente estava num culto, naqueles dias mesmo ali, a gente estava num culto, pastor Magide pregando, e o pastor Magide fez um apelo ali para a gente ir à frente, para entregar tudo, você está à disposição de Deus, nas mãos de Deus, alguma coisa nesse sentido. E eu e a Jordana, minha esposa, nós levantamos e fomos lá na frente, né? Eis-me aqui, damos à disposição para tudo. E disse que o pastor Roberto ficou olhando lá de trás, a gente indo, e falou, vocês disseram sim mesmo? Aí quando a gente voltou, acabou o culto, ele falou assim, vem cá vocês dois. Chamou nós dois e falou assim, aqui, eu tenho uma proposta para vocês. Um desafio. Já que você falou assim, né? Já que você falou isso. Assim, aí ele começou a conversa. Isso, ele começou a conversa desse jeito. Aquele sim que vocês deram ali é de verdade mesmo? Foi. É de verdade. Eu falei, pois é, então tem um desafio para vocês aqui. Nós queremos propor para vocês não serem supervisores de um grupo de células, mas coordenadores de todo o grupo de células de jovens adultos. Aí, tipo, no peito, assim, de novo, né? Isso foi em 2007 ali. Sim, não. Isso, aí a gente deu um sim já, né? Falar o quê, né? Então, a gente deu sim. Aí a gente começa como coordenando essas 17 células, crescemos essa área, multiplicamos essa área. Aí, fugindo um pouco do chamado pastoral, porque na Central a gente entende que a dedicação pastoral é integral, né? Uhum. Então, eu teria que fechar meu escritório, eu teria que parar com a lida da advocacia, que eu era muito apaixonado. Então, eu fui tardando um pouco desse processo, até que chegou uma hora que Deus não deixou dúvida. Eu já não tinha mais tanta alegria em advogar, eu já não tinha mais tanta alegria de estar no meu escritório. Minha alegria estava em servir na igreja, minha alegria estava em fazer as coisas da igreja. Eu tinha muito mais prazer em fazer um GD, fazer uma célula, aconselhar, cuidar. Eu sei que o Brunão está sentindo essas coisas. O Brunão já está com esse coração já. Mas e aí chegou a hora que a gente, pensando em situações, em possibilidades da nossa vida, o que fazer, a gente chamou o pastor Roberto para conversar. E ele falou, chegou a hora. Vem trabalhar comigo, vem para a igreja, vem de tempo integral. Eu falei, o sim você já tem, né? Pela terceira vez, né? O sim você já tem. Passei umas 2 noites em claro, não conseguia dormir, né? Mas aí eu dei sim. Em 2014 eu fui trabalhar de tempo integral na igreja. Fechei meu escritório, tive que falar com meus clientes que eu estava fechando o escritório. Nesse convite para o tempo integral, automaticamente já está colocando o senhor na condição de pastor, não é isso? Sim. Isso, um pastor em treinamento, né? Tem aquele tempo de... ano na Central? Médio, em torno de um ano, Em torno de um ano ali, de um tempo probatório ali, até para você ter certeza do seu chamado, da sua realidade, a igreja confirmar isso com você. Então é muito cuidadosa, né? Isso. Em 2015 eu fui consagrado mesmo, pastor. Eu acho que, assim, um detalhe importante, não sei se você concorda, mas é o seguinte, como que a gente tem que estar também disposto e dar um primeiro passo, né? Porque tem muita gente que fica lá assim, a igreja não me convida, eu não participo de projeto nenhum, eu não sei o quê. E tem tanta coisa. Na época do pastor Rodrigo, a igreja estava em expansão, né? Era um outro momento. Mas hoje a gente tem tantos segmentos dentro da igreja, vou colocar assim, o marketplace surgindo, e a gente às vezes não estica a mão, não põe para cima para estar à disposição, né? E fica quietinho no nosso canto e reclamando. E às vezes... nos pequenos detalhes que o coração das pessoas vão ser visualizados. Então, por exemplo, você chegou e falou com o Botrel, mas também na hora que você estava lá se entregando e dando, ele também te viu. Né? Isso, então, foram atos e palavras. Né? Sim, como é importante a gente sempre se colocar e caminhando. Eu acho que Deus vai aquecendo. Sim. Quanto mais a gente vai entregando, Deus vai mostrando, o propósito vai vindo, as coisas vão se abrindo. Sim, verdade, é isso mesmo. Creio que é bem por aí. Isso é interessante, porque a gente, como tem esse ministério, né, o Legendários, tantas pessoas que a gente conhece porque elas estão servindo, né? E daí um tempo a gente começa a ver que essas pessoas, apesar de elas estarem servindo na montanha, elas servem em várias outras áreas da igreja. E ali não é o QI, né? A indicação, não é aquele jeitinho, não. O que a gente vê é que essas pessoas, aquelas que se destacam porque são doadoras, são servas mesmo, elas acabam sendo mais requisitadas, porque a gente sabe o coração dessas pessoas, né? E isso aí de
falar sim, hoje eu estou nessa condição de coordenador e quando eu converso com alguém, igual o próprio Zé Guilherme, e fala com ele, o cara fala sim, nosso coração se enche de alegria, né? Saber, tem uma turma aqui que... Né? Tem outros doidos como eu, né? Imagino o pastor Roberto, né? Isso. Como que foi e tal. Mas glória a Deus. E aí? Aí, então, agora eu fiquei sabendo que o meu tempo de convertido é o seu tempo de pastor, 2015. Né? Eu converti em 2015 também. Né? Glória a Deus. Então, começou a vida de pastor. Uma dúvida que eu tenho, porque eu sei que o pastor Rodrigo é um advogado, igual o pastor Iná. Mas eu sei também que na Central, muitos pastores exerceram funções naquilo que eles conheciam. Então, tem pastor que, por exemplo, trabalhou na área de finança, né? O pastor Luiz Barros, né? Que foi a lenda, né? Lá a lenda do financeiro da igreja. E aí, mas você chegou a atuar nessa área de direito para a Central alguma vez? Não, nunca. Acredita? Nunca. Eu pensei nisso já. Falei, será que ele já... Nunca atuei. Nunca. Não, graças a Deus. O direito me deu duas alegrias, apesar de eu ser muito apaixonado e muito grato pelo direito, assim. Acho que a faculdade de direito ela elucida muita coisa na nossa mente, a gente conhece muita coisa da realidade, das relações, né, vamos dizer assim. Mas foi muito gratificante formar na faculdade, mas foi tão gratificante quanto abandonar tudo isso para poder servir a Deus. Então eu nunca mais atuei. Tem um colega meu que ele da roça, ele fala que apanhou giriza daquele trem. O que eu já fiz no máximo, assim, às vezes o Zé Aldair, que é nosso tesoureiro lá, ele vem com algum contrato, Rodrigo, você dá uma olhadinha aqui, só para ver se não tá. Eu dou uma olhada rápida ali, né? Mas é nada assim de algo corriqueiro, algo que tem frequência, não. Bem esporádico. Tá. Não, irmão, eu vi que você pegou fôlego, você ia perguntar. Vai lá. Desabafa, só excluiu. Falei, vai, desabafa, vai. Não, é porque o pastor falou o seguinte, eu tava, antes da conversão, tava no meu quarto, e eu comecei a ler a Bíblia e consegui e ouvir a voz de Deus. E aí eu ia pegar um gancho nessa parte aí, que você falou assim, que muita gente tá ali nos vendo e tem essa dúvida, quando que é a voz de Deus e quando que é a nossa consciência? Boa pergunta. essa é forte. Bem, eu acho que a voz de Deus ela sempre vai estar alinhada com a palavra dele. O fundamento básico da fé cristã, da nossa relação com Deus, aquilo que a gente tem com Cristo, é construído com base na palavra. Eu acho que Deus escolheu e Deus me direcionou à forma mais real e possível que eu pudesse me converter. Porque, até pela formação, né, de advogado, eu queria ver a coisa palpável, né? Me mostra a lei, né? Me mostra o fundamento disso tudo, né? Então, quando eu fui lendo a Bíblia, foi fazendo tudo muito sentido. Mas é importantíssimo lembrar aqui que não é o meu intelecto que faz compreender a Bíblia. A Bíblia é mais do que um livro que conta a história de Deus e o homem. A Bíblia é a própria revelação de Deus, de quem Ele é. Então, para compreender essa revelação, é só o próprio Espírito de Deus, é só o Espírito Santo que consegue me revelar. Então, eu entendi a palavra quando o Espírito Santo se revelou a mim. Mas como que eu ativei essa revelação para mim? A própria palavra diz, a própria Bíblia diz, né? Quando me buscaram de todo o coração. Quando eu busquei, eu estava no fundo do meu poço, né? É raso. Hoje eu olho para trás, bem rasinho o fundo do meu poço. Minha crise era bem rasa, mas era a minha crise. Né? E eu busquei de todo o coração. Falei, Deus, o Senhor, agora é o Senhor, é eu e o Senhor agora. E aí, com toda a sede, cumprindo mesmo a palavra, Deus me falou. E quando Ele me falou, eu estava alinhado com a palavra. Eu apanhei muito. Deus me corrigiu em muita coisa. Eu entendi muita coisa do tipo de vida, do estilo de vida que eu levava. Mas não para viver uma vida legalista, uma vida de não podes, não. Mas Deus foi me mostrando a qualidade que era viver o propósito dele. Então, como que eu discerni a voz de Deus é que era bem contrária a mim. E estava bem alinhado com a palavra. Bem alinhado com a palavra. Bem de acordo com aquilo que estava escrito. Amém. Uma vez eu ouvi um pastor falando acho que foi até o pastor Hernando Dias Lopes, ele fala assim, como discernir a voz de Deus, né, da nossa. E ele fala assim que quando existe uma construção de pensamento
que não tem uma cadência lógica com aquilo que você estava pensando no momento, né? Então, aquele pensamento que vem, assim, não estava nem pensando naquela pessoa, nem pensando nisso, nesse assunto. De repente, aquilo constrói de um jeito, e aquela construção até é muito melhor do que a minha, com certeza, Isso. né? Então, ele falou que essa é uma das formas da gente poder identificar que aquele pensamento veio de Deus. Mas ele fala assim, é uma das, né? Então, Isso. Porque toda hora eu me pego, toda hora que eu tô falando assim, aí eu penso, né? Eu penso ou o Espírito Santo me tocou? Entendi. Eu tô imaginando aquilo que veio de Deus, né? Eu falei assim, vamos ver com o Rodrigo. Isso, e eu acho que uma forma, assim, que entendendo, né, que Deus nos chama para o relacionamento com Ele. Então, quando é que a gente discerne e reconhece uma voz que nos chama, mesmo que a gente não esteja vendo? Alguém que grita, Bruno, Zé. Como é que a gente discerne essa voz, mesmo que a gente não esteja vendo essa pessoa? Quanto mais eu conheço a pessoa. A intimidade me gera familiaridade da voz. Então, quanto mais intimidade eu busco e gero com Deus e eu vou ali buscando, mais eu vou conseguir discernir a voz dele. Amém. Não é a minha. Agora, no início da caminhada, é meio difícil mesmo, não tem muita intimidade. De repente, está falando, sou eu, quem que é meio difícil, mas é uma construção, né? Deus nos chama a uma construção, né? de um relacionamento com ele. Então, a gente vai discernir na voz dele com o desenvolvimento desse relacionamento. Eu creio que por aí também ajuda. Amém. Boa. Pastor, aí, então, agora, o senhor começa uma vida de pastor, né? E assim, minha curiosidade, a chave virou de uma hora para outra? Como é que foi? Olha, me chamou, você pastor agora, e como que a vida mudou? Né? Os desafios da vida de um pastor que está começando. Cara, esse eu acho que é o legal de ser um pastor na central. Eu sou apaixonado com a nossa igreja, sou apaixonado de carteirinha, assim. Porque, assim, quando eu virei pastor, eu passei a fazer coisas diferentes do que eu fazia? Não. Porque eu já fazia esse papel. Eu já fazia esse papel na medida que eu era um coordenador, eu já cuidava de gente, eu já me dedicava às pessoas, me dedicava à célula. Quando eu me tornei pastor, eu só passei a ter mais tempo para dedicar a isso. Né? É lógico que a gente já passa a fazer algumas coisas mais administrativas, resolve algumas questões internas da igreja, mas o cerne continua sendo o mesmo. Né? Não foi assim, não, então eu não era alguma coisa, agora me tornei. Eu entendo que a gente se torna um pastor de título, né? Um título pastoral na central, é porque a igreja reconhece aquilo que eu já sou. Entendi. Né? Não é porque, de repente, eu fui selecionado numa leitura de currículos, né, de apresentação. Não, mas eu já me dedicava àquilo, né? E a igreja só diz, gente, é ele, tá chamado, né? Tem um chamado, né? E se confirma, você tem um chamado? Falei, tem um chamado. E vamos. Então, as coisas se confluem para você simplesmente aumentar o seu nível daquilo que você já fazia, né? Não é uma mudança... É uma mudança radical quando eu fechei meu escritório, né? Nesse aspecto profissional, né? Sim. Né? Mas no aspecto prático de vivência e do amor aquilo, não, é o que eu fazia. Eu já me dedicava já. Como é que o olhar, o ponto de vista é diferente, né? Assim, a visão que eu tinha até este momento era assim, não que eu tinha, na realidade é que a gente via algumas coisas acontecerem e as pessoas falarem com isso, assim. Mas é porque assim, a visão que a gente tinha era multiplica, cresce, quem mais multiplicar e tiver mais célula lá embaixo vira pastor. Mas olha como que é o contrário. Né? Porque quando você naturalmente age como um pastor, lá atrás, como um líder de célula, as pessoas te veem como exemplo, as pessoas se sentem cuidadas, e a multiplicação não é por dor nem por força, é natural. E aí, igual você falou assim, a igreja, o que me chamou a atenção foi isso, a igreja só confirma aquilo que eu já vivo. Isso. É muito legal. Isso não pode cortar, irmão, de jeito nenhum. Porque... mas é porque esse pensamento dele, às vezes, é o de muitos, né? Essa ideia de linha de produção, de marketing multinível. Não é de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum. O pastor não pode ser alguém porque eu alcancei uma posição de jeito nenhum. É um chamado. É um dom. Antes de mais nada. Se você não tiver esse coração, mano, vai ser um fardo. É um fardo. Porque não é fácil. Mas eu amo o que eu faço. Eu me sinto infinitamente mais realizado pessoalmente em ser um pastor do que quando eu era advogado. Muito mais. Pelo título, não. Eu falo que... Não, mas tem que te chamar de pastor, de senhor, né, Bruno? Preciso? Não, velho. Antes vai chamar de doutor.
Para ser chamado de pastor, eu entendo que se for para comparar, eu desci de nível, né? Então, mas eu amo o que eu faço. Eu amo. Eu sempre amei. Né? Então, trocar foi lucro. Não, que bom, que bom, vou largar. Igual você falou assim, eu amo a Central, cada dia mais eu amo mais. Apesar, ó, nós não somos uma chancela Central, né? Aqui, nós vivemos Central, amamos Central. A gente não é porque a gente não pode falar, né, Bruno? Assim, a gente não tem autorização. Não que o nosso sonho não seja. É porque tá brincando que a gente ainda brincou, né? Falou assim, a gente é um podcast da Central. Mas a gente é um podcast que vai falar com todas as igrejas. Isso, claro. Todas as igrejas que têm a visão celular. Porque o nosso objetivo é a visão celular. Sim, né? Mas nós somos apaixonados. Eu também sou a mesma coisa do pastor. A primeira igreja que eu pus o pé na minha vida foi a Central. Eu fico vendo, na realidade eu vivo a diferença. Por exemplo, vocês estavam falando a questão de tempo de conversão. Eu tenho mais tempo de conversão do que o Bruno. Conversão. E aqui a gente viu muita coisa sobre intensidade. Pastor Rafael falou sobre intensidade, viver, como ele se entregou de uma hora para outra e foi com tudo. Pastor Paulo também falou isso aqui, Gabriel também falou isso aqui, mais gente falou sobre intensidade. Como o modelo de célula, viver em célula e a igreja expandir em célula, te faz ser muito mais intenso, muito mais participativo. Eu cresci, e não é que eu estava numa igreja ruim, jamais. Eu cansei de honrar aqui meu antigo pastor, antiga igreja. Mas talvez porque eu também me encontrei aqui, mas o quanto eu cresci nesses 2 anos que eu sou o Central, nem se comparam dos outros 5 que eu vivi. O quanto eu me envolvi nesses 2 anos nem se compara com os outros 5 que eu vivi. Como viver em célula te tira da zona de conforto, te faz viver, te faz sentir igreja. E não é que é fácil, né? Nós temos problemas, né? Mexer com pessoas é complicado, assim... Tem problema, irmão? Os 2 anos de intensidade repete-se aqui também, né? Tinha tanto problema, né? Então, assim, mas a gente vê o trabalho de Deus também na nossa vida. Então, acho que eu até posso perguntar a respeito disso. O senhor já teve alguma... Falando de pessoas... Lá vem ele me chamar de senhor. Tá? Falando de pessoas, como é que foi esse momento, assim, pastor... Foi sempre fácil? Eu sempre tive boa relação ou teve uma transformação do Rodrigo também, de característica, para que ele assumisse uma outra identidade no Senhor e facilitasse para ele o processo? Não sei se eu fiz clara a pergunta. Não, esclarece. Peguei, mas não sei. Você teve que se... Mudou um pouco o Rodrigo antes da célula, depois da célula. O Rodrigo aprendeu mais, ficou mais solícito. Ou o Rodrigo sempre foi esse cara, gente boa, agraçado, a gente chama aí de amigão, sabe? Engraçado. Sempre foi isso ou você teve um processo para chegar nesse... Eu sempre fui mais expansivo, assim, mais brincalhão. Nunca tive muita dificuldade em me relacionar com as pessoas. Mas certamente... a célula expande a gente, né? A liderança, por quê? Porque a gente passa a ser exemplo, então a gente começa a perceber coisas em nós que precisam ser mudadas, aperfeiçoadas, né? Afinal de contas, eu não estou para ali ser um Rodrigo, né? Eu estou para ali ser um Cristo, né? Ser um Jesus, né? Como cristão, eu sou chamado a ser um imitador de Cristo, né? E aí, quando a gente compara com Cristo, aí tem muita coisa para mudar, né? Tem muita coisa para dar uma melhorada, né? Em todos os aspectos, né? De temperamento, de trato com as pessoas, de amor verdadeiro às pessoas, tudo isso é uma mudança constante, né? Não para, né? E a célula, eu acho que a célula é um grande catalisador, porque como a gente está exposto a muitos relacionamentos, né? E exposto intencionalmente a gerar discípulos ali, a fazer pessoas, a gente está o tempo inteiro sendo aperfeiçoado, porque eu vou compreender, nossa, com esse tipo de pessoa, eu podia ter sido daquele jeito, eu podia ter agido daquela forma, tinha uma forma melhor de eu lidar com a circunstância, com a outra, então eu vou sempre sendo desafiado a aprender e andar um pouquinho mais, sempre. Uma igreja com a visão celular, é difícil ser um espectador numa igreja com visão celular, né? Fala assim, tem uns gatos pingados? Tem uns caras que tem não sei quantos anos na igreja, você pergunta quem tem célula, o cara ainda não, ele, às vezes nem levanta, porque tem medo de ser convidado, né? Ele nem levanta a mão, mas assim,
não é o perfil, né? Uma igreja com essa visão, ter alguém fora de célula. É difícil ser um cara que só assiste, né? Uhum. E o que o Zé falou, que eu entendo, é muito disso. Porque, querendo ou não, você é esticado. Isso. Viver em célula, você é obrigado, querendo ou não. Você acaba vivendo os problemas dos outros. Você acaba expondo os seus. Uhum. Eu brinco lá, né? Pastor Rodrigo sabe. Quando ele conhece uma pessoa, e às vezes até um homem, né? Lá e o cara fala assim, como é que tá seu casamento, irmão? Não, tá uma bênção. A esposa dele tá lá na Jordânia, assim, não, o cara não me ajuda em casa, o cara não faz nada. Não é? Entendi isso. Então assim, e depois na próxima, o cara, não, meu casamento tá top, tá bom, irmão. Né? Célula acaba que abre isso aí. E aí, pastor, eu vejo o seguinte, os desafios, ainda um pouco naquela parte de pastor. Qual foi o maior desafio? Porque a gente estava conversando aqui mais cedo. Tem muita gente que já saiu de igreja porque o pastor não deu bom dia, porque o pastor não deu um abraço, porque o pastor isso e tal. Eu queria falar assim, qual foi um desafio, alguma coisa relacionada a isso? Você já viveu? Se já viveu alguma coisa assim, né? E fala um pouco sobre isso, porque as pessoas ficam assim, meio... No popular aí que a gente fala, né? Nos baixos, fica meio mimizento, né? Fica uns mimizentos aí, como diz o pastor Oswaldo, né? E o que o senhor fala em relação a isso? Até para que cara que... Às vezes ele tá ouvindo aí agora, que é mimizento, né? Recebe essa palavra aí, viu? Cara, pessoas, né? As pessoas têm expectativas, né? Elas geram dentro de si expectativas a respeito do outro, né? Como que o pastor deveria me amar, como que o pastor deveria me tratar, né? E, infelizmente, a gente não consegue atender às expectativas dos outros, né? É difícil, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo o melhor, mas não atende à expectativa do outro. Eu vivi uma certa ocasião, uns anos atrás, eu tenho o costume de, todo líder de célula que vai assumir, que está assumiu ali a liderança de célula que está ligado a mim, dentro da minha rede, ou dentro da área, né, quando eu era coordenador, eu sempre tive o hábito de, vamos conversar comigo, vamos aproximar, né, deixa eu conhecer a sua história, né, vamos conectar aqui. E certa vez um líder, eu tinha chamado ele à época do início da liderança dele para a gente se conectar, se aproximar e se aliançar ali, né, nessa liderança, estamos juntos aqui, né? E por ocasiões da vida dele ali, que ele estava passando, ele largou a liderança. Só que ele ficou muito magoado comigo. Essa pessoa, esse líder, ficou muito magoado comigo. E depois de tempos, ele veio, marcou um horário comigo e foi lá conversar comigo. E ele foi para me descascar, assim. Tipo, fiquei muito decepcionado com você e tal. E eu, por quê? O que eu fiz, né? E ele falou, porque... Esse líder falou comigo, olha, porque quando eu assumi a liderança, você me chamou aqui, mas quando eu saí, você não me chamou. Ninguém teve... Quando eu saí, eu me senti assim, abandonado. Você não quis saber de nada de mim. E eu... Ô, irmão. E assim, ele foi falando, esse líder foi falando. E assim, de verdade, assim, não de mim, porque eu sou um tanto combativo, né? Assim, sou advogado, né? Eu gosto de um diálogo mais, assim, efervescente, assim. Mas de mim, assim, de verdade, o que Deus me conduziu na hora ali, eu falei assim, ô irmão, eu só tenho uma coisa para dizer. Aí, o que foi? Me perdoa. Eu poderia ter feito diferente mesmo. Eu poderia ter me atentado para isso à época, eu poderia ter te chamado para conversar, poderia ter me envolvido mais, mas perdoa a minha limitação. Eu sou limitado. Eu não consigo saber de tudo, eu não consigo atender a todos os anseios, eu nem conheço os anseios das pessoas, né? Mas vou ficar atento na próxima. Mas me perdoa. Esse líder, assim, em lágrima, ele começou a chorar, me pediu, não, pastor, agora quem quer te pedir perdão sou eu. Eu falei, não. Agora pediu perdão. Agora é minha vez. Né? E se encerrou. A verdade é que os mimizentos, né, eles estão aí, mas a gente não conhece as histórias que estão no coração, né? Verdade. A gente vai julgar as atitudes, né, ali, pô, não precisava disso, para que isso tudo, para que esse escândalo? Mas a gente não conhece, às vezes, um coração que está ali magoado, um coração que está entristecido, um coração que carrega marcas de um passado e que não sabe muito lidar com aquilo, então gera expectativas irreais a respeito dos outros.
A gente não consegue entender isso. Então, muitas vezes, o que eu aprendi é simplesmente assumir a minha limitação. De tipo, desculpa, irmão, mas eu não consigo. Às vezes eu até brinco, desculpa, minha bola de cristal parou de funcionar. Eu não consigo descobrir as coisas assim. Eu não consigo adivinhar. Então me perdoa, irmão. Mas que entenda, minha porta está aberta. Eu estou aqui à sua disposição. Quando você precisar falar alguma coisa comigo, pode me acessar. Né? Seja uma demanda sua, seja o que for, eu estou à sua disposição. Então, a gente frustra as pessoas. É inevitável. Isso é inevitável. Que um pastor, um líder, alguém não vai frustrar. A gente se frustra, né? A gente se frustra com a gente mesmo, né? Tipo, eu esperava que eu fizesse e a gente não faz, né? Quanto mais frustrar os outros, né? Então a gente frustra mesmo e vai acontecer. E aí a gente vai construindo enquanto igreja, que eu entendo que a igreja ela é constituída de homens, mulheres, né? De pessoas imperfeitas. E essa aqui é a grande chave que a gente tem que entender, nós somos imperfeitos. Só que é nessa imperfeição que a gente vai construindo o caráter que Cristo tem para nós. Eu vou aprender a perdoar, eu vou aprender a amar a pessoa do jeito que ela é, não do jeito que eu queria que ela fosse. Eu vou aprender a perdoar o irmão que me ofendeu de graça, assim. Mas Cristo não perdoa a gente de graça também? Por uma obra dele? Então eu vou aprendendo em meio a essa imperfeição da igreja a ser um pouco como Cristo, né? Eu vou desenvolvendo esse caráter de Cristo em mim. Então, os mimizentos tem muitos, né? Mas às vezes nós também somos mimizentos, a gente é que não percebe. O senhor falou, eu estava pensando aqui o seguinte... Porque, às vezes, a gente, né, claro, é um jeito de falar, uma brincadeira, a gente fala dos mimizentos, mas mesmo sendo mimizento, a gente ama eles, a gente cuida, né? E uma das vezes, uma coisa que acontece, eu gosto de falar, é que, às vezes, a gente pega um produto pronto, né? Mas a gente não sabe, na linha de produção, quais processos aquele produto passou para chegar do jeito que ele está hoje. Uhum. E às vezes ele passou por muita frustração, por abandono, por rejeição e tudo. Então, às vezes, uma falta de um oi e um abraço, para ele é uma tempestade. Né? É um trem assim que vai fazer ele ficar muito triste, muito chateado. Né? Mas aí entra essa história. Primeiro, de pedir um perdão. E eu acho que na hora que ele chorou ali, o coração dele já fez aquele negócio, né? Aquela pedra já virou carne, uma quebradinha, né? Já. Virou aquela carninha assim, né? Aí dá um abraço e cuida de novo, né? Glória a Deus. E o bacana. Eu sou imperfeito, sou cheio de limitação, mas tô pronto para aprender. Você falou, a próxima eu vou pensar diferente. Né? Tentar pelo menos, né? Eu vou. Tentar, né? Amém. É isso mesmo. E aí? Eu tô pensando aqui. Não vou falar. Fica à vontade. Já que você vai pensando, eu vou falando. Então, tem essas experiências, né? E a gente sabe da vida do pastor, né? Pastor, às vezes, é aquele momento de lazer ali, ó. Preparei aquele jantar com a patroa e com as crianças. Aí, infelizmente, um membro, um coordenador, um líder acaba de perder o pai. Aí fala assim, pastor... Preciso de alguém ali para celebrar ali o velório e tal. Já aconteceu isso? E como que é? Não exatamente nessa condição, mais né? ou menos. Mas já houve demandas que aconteceram em momentos assim de madrugada, que você fala, meu Deus, estou precisando descansar e dormir, e o telefone toca. E aí é um irmão, assim, precisando de ajuda. Aí, no caso, meu casamento tá pegando fogo, mano. Eu preciso no mau sentido, né? Isso, no mau sentido. Eu preciso de um bombeiro aqui, que senão vai morrer todo mundo. E atender, e parar, e levantar, e ajudar. E faz parte, né? Negue-se a si mesmo, né, pastor? Isso, exatamente. Não tô aqui para fazer, tô aqui para ser o serviço do chefe, né? O chefe mandou. A quem muito é dado, muito é cobrado, né? Deus me deu esse privilégio, eu considero um grande privilégio de pastorear, de cuidar, eu também tenho grande responsabilidade. Né? Então, eu tenho a responsabilidade de cuidar do povo que ele me confiou. Né? É dele, mas ele deixou debaixo da minha liderança. Então, eu vou prestar conta disso. Né? Eu acho que quando ele fala ali para Pedro, né? Quando ele está restaurando Pedro ali depois da ressurreição, que Pedro voltou a pescar, né? O que Jesus pede para ele é, tu me amas? Ele responde, sim, 3 vezes, né? E 3 vezes Jesus fala a mesma coisa depois que ele responde, né? Apacenta minhas ovelhas, cuida minhas ovelhas, cuida do meu povo. Então, eis-me aqui, né? Em tempo e fora de tempo. Adequado ou não, a gente vai cuidar. Mas também a gente tem que saber se proteger também. Tem horas também que o pessoal dá uma abusada e a gente
Tem que saber dizer Pôr no modo avião ali também, segura a onda aí. Mas isso aí eu acho que é experiência, né? Uhum. É experiência aliada ao Espírito Santo, né? A orientação Isso. do Espírito Santo, né? Isso. Porque eu já vi, assim, líder de célula se esgotar, né? Porque não teve dose, não teve medida. E aí, realmente entrou nessa situação aí. Tem um amigo nosso, né? Então, eu acho que tem que ter essa dose mesmo, Espírito Santo. Tem que entender um pouquinho de discernimento, experiência vai ajudando. E andar sozinho, né, pastor? O tal do andar sozinho é um problema sério, né? Andar sozinho é um problema sério. Homem só é presa fácil. Presa fácil, presa fácil. Não, eu tava pensando sobre o que o senhor falou e agora para mim, ser um pastor é privilégio. E assim, parece uma frase que a gente fica sempre tentando reafirmar, não só o senhor, eu já ouvi isso, já coloquei, mas tem que ser, né? Se a gente acredita num Deus, que aqui é uma passagem, né? E a gente vai viver na eternidade, ser pastor e viver a obra é um privilégio, né? Olha que maravilha. Se eu acredito, eu acredito incondicionalmente em Jesus. Eu vivo para satisfazer o que Jesus, eu me transformo e morro para que Jesus nasça em mim, eu acredito no Evangelho, né? Então, ser um pastor e viver disso neste momento, nesse mundo, né? Sim, viu, pastor? Um privilégio. Eu sou privilegiado demais. Eu falo que, por exemplo, agora tá todo mundo, né? Mas eu falo, eu tô trabalhando até agora. Eu tô aqui, tô trabalhando. Mas aí o pessoal fala, às vezes eu tô num churrasco com a turma, assim, né? Com os líderes de célula, os coordenadores, tô ali com a turma. Aí eles ficam, não, e tal, mas a vida tá pesada. Gente, o único que tá trabalhando aqui até agora sou eu. Aí eu, mas isso aí não é trabalho. Cara, eu não tenho culpa de ter escolhido a melhor parte, irmão. Não tem culpa. É verdade. Então, benção demais. E nessa história toda, né? Agora, eu acho que, assim, eu queria trazer um pouco para a parte de célula agora, né? Uhum. A gente falou muito de célula aqui, mas agora falar mais na raiz mesmo. Uhum. Eu queria já começar com aquela pergunta para ele dessa vez. Fique em paz, vai embora. Pastor, define pra gente aqui, seu coração aí, o que é célula? Célula é a igreja. Célula é o pedacinho do corpo de Cristo. É viver a igreja na comunhão com as pessoas, com a presença de Deus ali. Buscando tanto de forma que essas pessoas se conectem umas às outras, se conectem com Deus e tenham as portas abertas para que outros cheguem, né? Para que mais sejam acrescentados ali, né? Então, é algo vivo que vai crescendo e se multiplica, né? E não é um grupo de convivência, não é um grupo de compartilhar apenas, mas é algo vivo que tem tudo isso, que é baseado no relacionamento entre as pessoas com Deus, chamando outros para conhecerem esse Deus e para que vivam também em comunhão e isso aí não pare ali, né? Amém. Pastor, o senhor falou que chegou na central e construiu, né? Você viveu a construção do modelo de celular que a gente vive hoje. Bem já no fim da decisão, né? Ali, né? E desde naquela época já tinha lição ou tinha temas livres? Já tinha lição. Já tinha lição. A gente teve vários livrinhos de lições, tivemos de todo jeito. Lições escritas pelo pastor Paulo, pelo pastor Samir, já teve de todo jeito já. E alguns momentos lições livres. Uhum. A gente começa a viver um ambiente celular. Então a igreja, agora a gente vai falar aqui de célula. E a definição tem muito a ver com a sua definição tem muito a ver com a minha pergunta, né? Uhum. O que é célula? Mas queria que o pastor desse uma receita aqui. Sabe que é a receitinha de bolo, aquela estratégia? Uhum. Não, mas a receita que o pastor talvez já usa, né? Para se tornar uma célula saudável. Como fazer o grupo ser participativo, como fazer uma célula deixar de ser uma turma de esquenta banco, esquenta sofá, né? E fazer uma célula ser pulsante, ser dinâmica, uma célula que em breve vai falar assim, as pessoas vão falar assim, olha, eu vejo a vida do pastor Rodrigo e eu quero também liderar e abrir um outro lugar para falar de Jesus para outras pessoas também. Uhum. O grande segredo é investir em relacionamento, né? É você se conectar com aquelas pessoas que estão ali, né? E fazer com que elas se conectem entre elas, né? Porque a célula, um grande risco que a célula tem, ela se tornar um púlpito de uma igreja, né? Onde você vai ser o pastorzinho ali que está
tudo voltado a você, e não é. Eu tenho que tornar aquilo ali o mais participativo possível. Eu sou um facilitador daquele processo. Então, atribuir tarefas a cada membro, né? Dar oportunidade para um trazer o lanche, o outro fazer o louvor, o outro orar. Eu vou atribuindo tarefas às pessoas, vou gerando momentos de conexão, oportunidades para que outros venham, né? Através de eventos. Sempre falar da visão celular, né? Dessa visão de compaixão na célula. Isso vai tornar a célula viva. Eu sou muito relacional, então eu creio que está tudo muito relacionado ao relacionamento, à convivência entre as pessoas e com Deus. Então, eu acho que isso torna a célula agradável, gostosa. O senhor falou que a sua célula sempre multiplicou. Não pensando em quantidade, igual eu já falei aqui, mas em qualidade. Foi natural para o senhor. Natural medida de esforço, né? Não isso é que eu ia perguntar. Natural meio assim, né? Isso. É natural, mas nascer dói. Pro líder que tá nascer lá... dói. E dói mesmo, pra gente separar. O parto normal, né? O parto normal. Porque assim, na hora que você tá falando, eu tava pensando. Porque o relacional é vamos colocar o outro lado da divisão, ou da multiplicação, melhor dizendo. Isso, porque se a gente está muito relacionado, se existe a relação, a proximidade, a multiplicação, ela vem com certa dor, vamos colocar assim. A gente multiplica por causa de Deus, né? Assim, pelo propósito que a gente colocou. Falando sobre isso, fala assim, a minha expertise, não expertise, mas o que você conseguia multiplicar muito, foi crescendo, e essa questão da relação, como é que foi isso? Essa foi sua chave principal para multiplicar? Como foi? Qual foi a sua principal? Sempre foi o relacionamento. Eu sempre me conectei às pessoas, sempre fui investir nos relacionamentos e sempre intencional em passar a visão, né? Cara, qual que é o propósito que tem de vida? Passar a visão. Levar a visão para a pessoa. Qual que é o seu propósito de vida? Vai ser só ser um empresário? É só ser um advogado, um bombeiro, um bancário? Cara, é só isso. Né? Quando você se apresentar diante de Deus, o que você vai apresentar para Ele? Né? Então, é sempre trabalhar isso, né? Na questão de propósito de vida com as pessoas e nos relacionando, nos importando mesmo com ela. Uma coisa que a Igreja em Célula é muito acusada, né, de que ela é, de certa forma, interesseira, né? Ela só quer os números, eu só quero os resultados que você pode me trazer. Então, a gente tem que tomar cuidado de levar a visão para a pessoa, mas também se importar com ela. Né? Que situação que ela está? Como é que está a casa? Como é que está a vida? Né? Você precisa da minha ajuda? Eu estou com você, independente de você se tornar um líder ou não. Né? Independente se você vai assumir uma posição de liderança ou de um anfitrião ou alguma posição na célula, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui com você. E isso vai mudando corações, né? Porque a gente olha para um mundo aí fora e que cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua, né? Cada um toma conta da sua vida, né? E quando a pessoa vem para esse ambiente em que as pessoas se importam uns com os outros, as pessoas se importam com o que você está passando, com a situação que você está, isso vai quebrando os corações. Por que você se importa? Por que você está preocupado com o que me dói ou o que não me dói? Né? Então, isso vai atraindo as pessoas muito. Né? E aí vai gerando esse ambiente muito gostoso da célula, muito acolhedor, mas também com uma dose de visão ali que vai gerando nas pessoas também o propósito. Né? Então, é relacionamento e propósito. Então, trabalhando isso. Eu gosto muito de falar que o Oswaldão usa muito o termo, né? Vida na vida, né? Isso, vida na vida. E eu vejo, assim, essa frase aí como o link ali da célula, né? Porque o vida na vida é saber quem que é o pastor Rodrigo fora da igreja. Isso. Né? Fazendo lá atividade, brincando, comendo um churrasco, servindo, né? E isso quebra, e pelo fato de ser relacional, igual você falou que é muito relacional, e eu me identifico muito com isso também, porque até o pessoal brinca lá, né, que fala assim, me chama de tudão, porque onde eu vou é uma galera, é igual gangue, né? Mas assim, eu gosto disso, eu não sei ser feliz sozinho, né? Assim, lógico, eu preciso ter meu tempo a sós com o Senhor, claro, mas eu gosto de estar no meio de pessoas, porque no meio de pessoas a gente não tem armadura nenhuma. Né? Não tem aquele negócio assim de, vou fazer uma pose aqui. Pode até fazer uma pose, mas depois de meia hora, 40 minutos, você relaxa, a pose cai e o cara vê quem que você é, né? Você relaxa na posição e vê quem é. E eu acho que essa estratégia que você falou, ela é exatamente isso, porque você começa a tratar o cara com amor,
né? E ele começa a ir, começa a frequentar a sua casa, começa a ser cuidado, começa a conhecer, rapidamente eu vejo que o cara vai falar assim, peraí, eu posso fazer alguma coisa, né? Ele pode até não liderar uma célula, mas ele pode chegar ali na célula e ajudar. Isso. Então, eu não vou forçar nada, eu não estou querendo números, mas o exemplo de cuidado, né, pastor? O exemplo de cuidado, de afinidade, de estar próximo ali, vai contagiar ele. Se o cara não contagiar, né, aí tem algum problema, porque a turma, quando junta e começa todo mundo fazer, isso contamina, né? E é muito bom. Célula é isso. Célula, eu falo que uma semana atrás eu mudei de casa. Que eu ouvi de proposta, eu vou ajudar, teve gente que foi lá à tarde, ajudou, arrumou, ajudou a Carol e tudo. Eu falei com o pessoal que a gente ia montar uma célula, né, de mudanças, né? Comprar um caminhão, porque assim, é o cuidado, o carinho, célula, eu sou apaixonado com a visão celular. E eu não consigo ver uma estratégia melhor de trazer Jesus para a vida das pessoas do que usar célula, porque é o amor de Cristo na prática, né? Isso, exatamente. Não tem, eu acho que outra definição, é o amor de Cristo na prática. Né? Isso. Pastor, e aí o seguinte, então já definimos aí uma célula saudável e tal, só que tem uma outra estratégia que talvez muitas pessoas não saibam definir. Por exemplo, quem que eu escolho, quem que eu defino para ser um líder em treinamento, né? Tem um pastorzão aí que o cara apresenta na célula dele lá no primeiro dia que o cara chegou, ele já fala assim, ó, você é meu líder em treinamento. Sabe quem é? Pensa comigo. Mas é lógico, né? A gente entende, é uma brincadeira, mas assim, como definir o líder em treinamento? Eu falo que às vezes eu só estou falando aqui para os líderes mesmo. Como definir esse líder em treinamento? Eu acho que é importante a gente buscar as pessoas que são empenhadas, que tem essa faísca também, um pouco desse fogo de paixão pela célula, por aquele ambiente, né? Importante achar isso, mas eu acho que o principal das características que uma pessoa tem que ter para ser um líder, em treinamento, né? Primeiramente, é ser disponível. Porque Deus só vai usar quem está disponível. Às vezes aparece nas células de pessoas assim, com já uma caminhada cristã, já maturidade. Você fala, caramba, esse cara pode ser um líder, essa mulher pode ser uma líder extraordinária, maravilhosa e... Mas você vai fazer o convite, você vai te aproximar e querer ali ter aquela pegada com ela, assim, e trazê-la para a posição, ela vai, mas não posso. Trabalho muito e tal, circunstância da minha vida e tal, não posso, não tem jeito. Ela não está disponível. Por melhor que ela seja, ela não está disponível. Então o ponto foi o fim, acabou. Ela não está disponível, não serve para mais nada. E às vezes você vai conversar com alguém e você fala assim, cara, esse cara tem tanto a aprender ainda, às vezes é um novo convertido. Cara, mas se eu investir nele e ele topar, dá para ser. Então quando você vai conversar, a pessoa fala, eu não acho que eu sou o adequado, não. Eu me vejo lá em 2004, lá atrás, né? Eu falei, pessoal, eu não sou adequado, não, mas eis-me aqui, estou aqui. Então, quando a pessoa disse o eis-me aqui, cara, tudo é possível. Tudo é possível. Então, hoje eu procuro as pessoas disponíveis. É claro que esse é o primeiro dos filtros, né? A pessoa disponível. Depois, compromisso com Deus, alguém que vá mostrando, tem essa chama, né, da visão, essa paixão por pessoas, por vida, por obedecer a Deus, alguém que ama a Deus, que vai tendo um bom testemunho de vida. A gente vê uma progressão, tá pronto? Não. Mas a gente vê uma progressão, né? Um desejo de viver uma vida em santidade. Então, eu acho que é esse. Começa tudo com a disponibilidade. Sem disponibilidade é impossível. Então, eu sempre falo, não procura os melhores, procura os disponíveis. Que é isso que Jesus procurou, né? Jesus não procurou os melhores. Ele procurou quem estava disponível. Quem estava disposto a largar tudo. Então, pronto. Falou nos disponíveis aí, a gente vai pensando nas características daqueles que ele escolheu, né? Se for pensar aí, por exemplo, numa prova de RH, não passava ninguém. Né? Nenhum. Tinha um que traiu, tinha outro que era bravo, brigão, desobediente, o outro só acreditava vendo, né? Isso, E aí essa turma toda, então não parecia, mas ele, às vezes, é o que a gente fala aqui para as pessoas, né? Ele, só de Jesus nos permitir fazer parte da obra, é muita misericórdia, né, pastor? Sim. É muita misericórdia, não tem né? Ninguém pronto. Tem ninguém adequado à obra, né?
Quando eu penso isso... Os melhores na época, né, Bruno? Na época de Jesus, os melhores já tinham sido selecionados, né? Eles estavam sendo treinados para ser rabinos, né? Então, quem estava lá eram só os improváveis, né? Só os improváveis. Porque o improvável vai dizer, Deus, eis-me aqui. Eu não... Eu tô todo errado, mas eis-me aqui, para mudança, para transformação, para aquilo que o Senhor quiser. E aí pronto, aí é matéria-prima de qualidade para Deus trabalhar, né? Aí Deus trabalha, Deus vai santificar, purificar e tudo, e a coisa vai andar. O que eu vejo nisso aí talvez eu esteja equivocado, mas que eu vejo nisso aí porque aqueles que Jesus escolheu eram totalmente desprovidos de autossuficiência, porque eles eram fracos. Então, eles precisaram de quê? Total dependência do Senhor. Mas se você pensar, você falou aí, você me provocou, né? Aí... Provoquei. Até os fortes, né? Se a gente lembrar do apóstolo Paulo, né? Ele era muito forte, muito preparado, muito adequado. Mas até que ele teve um encontro com o Senhor. Aí, quando ele tem um encontro com o Senhor ali no caminho de Damasco, ali, tudo muda na vida dele, né? Então, até os mais preparados podem ser usados também por Deus, né? Desde que reconheçam quem são diante dele, né? Então, o apóstolo Paulo reconheceu, né? Que ele era um perseguidor inadequado e que ele, de fato, precisava servir a Deus, né? Então, ele muda, né, essa perspectiva dele, né? Os primeiros 12 apóstolos dele eram talvez os mais improváveis, mas o apóstolo Paulo, ele muda o tipo de seleção, né? Ele traz um cara de alto nível, vamos dizer, religioso, de conhecimento, de preparação, mas é usado do mesmo jeito. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ao ter esse encontro, ele não resistiu e disse, eis-me aqui, né? Ele se entregou. E aí Deus faz. Deus precisa só de um coração disponível. Sempre, né? Eu falo que, como o Bruno falou no início, né? Eu deixo recado para você, você só precisa ficar disponível. Só isso. Você é incapaz, eu também, né? Você é inadequado, eu também. Todos somos inadequados, mas Deus só precisa sua disponibilidade. E o resto ele faz, né? Quando a gente fala do eis-me aqui, a gente pensa também, igual voltando a falar, você fala assim, porque a gente é improvável, aí eu falei eis-me aqui, mas tinha uma pessoa que ela era totalmente capacitada, mas ela fala assim, eu não posso. Não, você estava falando isso, eu pensei naquele cara que pega aquele único talento e enfia na terra, sabe? Sabe? Tipo assim, tem tudo, mas enfia na terra e fala assim, não dá não. Eu vou ficar quietinho aqui. E o improvável não. O improvável ele foi lá e acelerou porque ele não sabia, deixou Deus usar, e aí é célula pulsante, que multiplica, que, né? Então, assim, eu creio que o Senhor, ele nos confia vidas, que um dia diante do trono, aí é o achismo do Bruno, tá? Um dia diante do trono ele pode chegar e falar assim, e aquele que eu coloquei lá para você? E aí? Aí não tem aquele migué, né? Não tem aquele jeitinho, mas ele sabe de todas as coisas. E aí? Como é que explica, né? É verdade. Não tem jeito. Pastor, então eu escolhi o líder, né? Eu tenho uma célula saudável, eu escolhi um líder em treinamento, né? E eu vou multiplicar essa célula. Por que eu estou fazendo todas essas perguntas aqui? Porque nós estamos vivendo por esse momento agora, né? Então, pegar uma aula particular, né? Mas não é só para mim, não. Para você também. Pública, né? Não é só para mim, não. Para você também, que já está aí para multiplicar, né? Aproveita. E a estratégia? Então, eu tenho um líder em treinamento, eu tenho uma célula saudável com pessoas que atuam. Como que seria, assim, para eu já fazer essa multiplicação? Normalmente, o que o pastor Rodrigo faz? Eu acho que para que uma outra liderança cresça, a liderança anterior tem que dar espaço, né? Então, eu tenho que dar um espaço para que esse líder em treinamento ele vá se tornando mais referência para as pessoas. Então, eu tenho que dar espaço para ele. Eu tenho que deixar que ele cuide de pessoas, né? Que ele discipule pessoas, que ele se vincule a pessoas. Eu tenho que confiar a ele algumas pessoas para ele cuidar, né? Eu tenho que confiar a ele momentos da célula, né? Até mesmo a lição ali, que eu acho que é o ouro da célula ali, para ele liderar, para ele conduzir. Para quê? Para que ele entre em evidência. Eu acho que esse é o modelo de Jesus, né? Jesus no início fazia tudo. Depois, e os discípulos só olhavam, né? Depois, os discípulos iam fazendo junto com Jesus, colaborando com Jesus. Depois vira, os discípulos vão fazendo e Jesus vai colaborando. Depois Jesus envia e eles vão fazer e Jesus
Top, hein? Só vai tomar as contas depois. E aí, o que vocês fizeram? Como é que foi? Quando ele envia, como é que foi? Volta aqui, como é que foi? Como é que aconteceu, né? Então, eu acho que é isso. A gente vai... Aí tem estratégias que a gente pode fazer, né? De dar a toda a célula esse destaque ao líder em treinamento, né? Deixando ele conduzir ali momentos cruciais da célula. Mas também podemos fazer o que a gente chama de microcélula, né? Dentro do mesmo ambiente, dentro da mesma casa, a gente já faz ali uma pretensa multiplicação ali, um protótipo da multiplicação ali, onde eu, como líder, vou ficar com a turma que possivelmente vai ser a turma que vai ficar comigo e entrego ali para o líder em treinamento a turma que possivelmente vai ficar com ele. E aí a gente já está simulando essa multiplicação dentro do ambiente controlado, né? Onde está todo mundo ali confortável e a gente vai vendo, né? Vai poder dar dicas, olhar, ver como é que a coisa andou, tomar ali as experiências das pessoas que estiveram nos dois ambientes, né? Então isso vai ajudando também a consolidar essa liderança. E que se consolida, eu acho que liderança multiplicação tem que ser festa. A multiplicação tem que ser marcada por uma festa. Por que é festa? É festa. É festa, né? E eu não sei se algum de vocês dois se converteram em célula. Você converteu numa célula, Bruno? Foi numa célula, né? Isso, célula do Pastor Oswaldo. Então, a célula do Pastor Oswaldo só chegou lá porque muita célula multiplicou. E se a gente tivesse parado as células no início, né? Não, mas está muito gostoso, vamos ficar só a gente. Não tinha chegado. Hoje a gente tem mais de 2.000 células na Central, espalhadas por Belo Horizonte, Grande BH e pelo Brasil, aí, até fora do Brasil. Se a gente tem isso é porque a multiplicação aconteceu. Então, a gente tem que celebrar a multiplicação, por quê? Porque é uma nova frente, é uma nova casa, são novas pessoas se dispondo como fazedores de discípulos, é festa. Tem que ser festejado. Então, eu acho que é uma multiplicação mesmo, olha, quando chega no momento, ela tem que ser festejada. É uma alegria. Não pode ser aquele clima de... Nossa, agora a gente não vai mais se ver. Não, é que isso, eu estou sendo enviado para uma missão extraordinária, onde eu vou transformar a vida, vou transformar a eternidade de pessoas, onde eu vou ser usado por Deus. Então é festa para isso, é isso aí. É festa. Sede por almas, né? É, isso aí. Sede por almas tem que ser o motivo, né? Isso. Olha, quando ele falou, imagina, você não estaria aqui hoje. Isso. Né? Porque a célula do Pastor Oswaldo, se tivesse a primeira formação até hoje, não tinha te atingido. Isso. Jamais chegaria até você não estaria aqui hoje. Melhor exemplo que a gente já teve, hein? Olha aí pra você ver. Você vai chegando aí. É verdade. Pastor, com essa vivência de célula que o senhor já teve, tem algum momento, claro, acredito que tenha, bom ou desafiador que te marcou? Conta pra gente aí. Cara, no bastidor, você falou pra mim que tinha um negócio que você falaria aí também, lembra? Isso. Eu não sei então, se era esse. É esse. Então. Porque a gente acha que tudo dá certo, né? Assim, né? Não, mas depois de quase 20 anos liderando célula, 19 anos liderando célula, deu tudo certo, né? Por isso que você é pastor, né? E a gente viveu um momento muito interessante na nossa liderança, eu e a Jordana, né? Minha esposa. Quando a gente se casou, em 2006, e a gente vinha de várias multiplicações, células lotadas. Era uma coisa assim, tipo as células do Bruno, assim, sabe? Aquele negócio, congregação, assim, dezenas de pessoas. Era sempre muito cheio e aquela coisa vultuosa, alegre, tudo. E quando a gente se casou, aí a gente falou, não, mas vamos, agora que a gente casou, a gente vai multiplicar essa célula, vocês ficam aqui e nós vamos para nossa casa, né? E a gente foi, e a gente vai com um pouquinho de gente. E a gente foi para nossa casa. E aí começou um novo tempo de Deus na nossa vida, né? Tudo que sempre tinha dado certo, né? 2 anos de liderança em célula, multiplicando, alcançando gente e gente convertendo na célula. De repente, tudo para. Quando a gente foi para nossa casa, a célula mingou. As pessoas que iam com a gente já não estavam mais indo. E o negócio, parece que o céu fechou, assim, tipo, deu errado. Fizemos alguma coisa errada. E eu lembro de dias em que eu e a Jo, a gente chegava na hora da célula, ninguém aparecia. E a gente Ninguém, zero pessoas ali na nossa casa. E a gente ficava, gente, o que está acontecendo? A gente gastava aquelas 2 horas ali da reunião orando, adorando a Deus. E por vezes a gente ficou assim por 6 meses. 6 meses com a casa vazia. E a gente, por vezes, a gente gastava aquele tempo ali. Eu lembro de vezes a gente ajoelhar e orar e chorar. Falei, Deus, o que eu fiz? Por que o Senhor não... O que não está acontecendo mais? E foi um dos momentos que eu mais aprendi sobre liderança de célula. Porque, apesar de eu ser muito relacional, eu ter facilidade de lidar com as pessoas, foi um ensinamento que Deus me trouxe muito profundo. Deus me dizia claramente, não é a sua simpatia, não são os seus dons que trazem as pessoas. Sou eu que dou o crescimento.
Esse foi um dos momentos que eu mais aprendi de liderança na minha história. Deus tratou muito para não ser vaidade. Não é você. Não se trata de mim. Não sou eu. Não é meu jeito fácil de falar, ou talvez o que eu tanto aprendi da palavra. Não é isso. Se Deus não der o crescimento, meu irmão, esquece. Então Deus tratou isso muito no nosso coração. Eu lembro que teve um momento muito divertido, assim, que a gente chamou um amigo nosso, um amigo da Jordana, né, de tempos já, e ele era um ministro de louvor bem conhecido, e chamou, vamos no nosso dia do amigo lá. Aí, beleza. E tinha assim, nossa célula tinha umas 2 pessoas que iam com frequência. Aí a gente chamou ele, vamos lá na nossa célula, vai ser o dia do amigo, e a gente assim, convida porque vai vir essa pessoa vai vir na nossa célula. Beleza. Aí chegou na hora do dia do amigo, o que aconteceu? Não foi ninguém. Mas aí ele olhou pra gente e falou que fica tranquilo, eu estou acostumado, Deus faz do jeito que ele quiser, mas vamos adorar a Deus. E foi uma presença de Deus assim extraordinária. Amém. Extraordinária. Eu lembro que um amigo nosso que era um desses frequentadores da nossa célula, ele chegou atrasado, mas na hora que ele passou a porta, assim, que esse ministro de louvor olhou para ele, começou a tocar, deu uma palavra e já caiu no chão. Pá! já foi o nocaute ali na hora já. E foi uma noite assim que marcou, a gente tá vendo? Não adianta, né? Não adianta nem tentar simular para trazer, que não vai dar. Porém, chegou ali no carnaval do ano seguinte, a gente tinha acampamentos de jovens ali, e a gente foi, né? Vamos lá na nossa célula, vamos embora, vamos para o acampamento e tal. Nessa época você era coordenador, supervisor, não, nessa líder? época eu era líder de célula. 2006, né? Eu me tornei coordenador em 2007. No início de 2007, eu me tornei coordenador no final de 2007. Aí, célula vazia, tinha dois membros, né? Era eu e a Jordana e mais 2. Era muito vazia. A gente tinha célula de dezenas, de 20, de 30 pessoas. Aí, chegou nesse acampamento, aí no acampamento tinha aqueles momentos de célula, né? Ah, vamos reunir em célula aqui, junto com a sua célula. E a gente, quem não tem célula, junta com a gente aqui, porque pequenininho, né? E aparecia gente que não era das células, né? E aí foi. Nesse acampamento, Deus virou a chave. Logo depois desse acampamento, nós tínhamos 40 pessoas na nossa casa. Eita. De 2 para 40. Tinha 20 homens e 20 mulheres na nossa casa. E Deus firmou um ensinamento. Eu que te dou o crescimento, não é você. Não são os seus dons, não é a sua capacidade, sou eu. Então a dependência é total dele, né? Por isso que tem que ser alguém que está disponível e não alguém que confia nos próprios dons. Se confiar nos próprios dons é fria, né? Então eu aprendi muito claramente nesse tempo, né? 6 meses mesmo de célula vazia. Ninguém. Mas Deus estava lá todo dia, ensinando a gente, mostrando, e a gente perseverando. Deus, é para desistir, não vinha nenhuma resposta nesse sentido. Então vamos perseverar, vamos embora, até que Deus virou a chave. Mas virou a chave para nos ensinar uma coisa muito profunda. Uma das coisas mais relevantes que eu entendo da minha liderança de célula é aprender a confiar nele, a perseverança. Eu sirvo ele quando está tudo dando certo, mas eu sirvo ele também quando está tudo dando errado. Aos meus olhos, né? Ele queria me tratar. Vou aproveitar essa oportunidade então, pastor. Fala ali, que com certeza tem alguém que está precisando de gente na célula, né? Não, com certeza. Ou tem alguém que passou por isso, né? Queria que o senhor abençoasse essa pessoa e desse uma palavra para ele. A minha palavra que eu dou para você é das coisas mais difíceis que tem para o cristão fazer é perseverar. Persevere até o fim. Não pare, não cesse, não desista, né? Porque essa obra é de Deus, né? A gente só tem que estar disponível para ele e dizer, Deus, eu não vou desistir enquanto o Senhor não mandar parar. E eu te garanto, ele não vai mandar você parar, né? Então, mantenha o seu compromisso, né? No dia da abundância, mantenha o seu compromisso. No dia da escassez, mantenha o seu compromisso, né? E creia que Deus dá. O maior interessado na sua célula, entre aspas, dar certo, né? Da sua célula crescer, é Ele, né? Ele só precisa que tenha em você um servo fiel, que vai cuidar bem das ovelhas que vão chegar. Então, esteja sempre pronto para ser fiel naquilo que Ele te confiar. Então, uma coisa que tocou... Desculpa interromper. Vai lá. Mas uma coisa que tocou muito no meu coração quando você estava falando, que às vezes também a qualidade é a presença, né? Uhum. Enquanto estava lá o senhor, a sua esposa e Deus, a célula estava viva. Isso. Né? Enquanto, então, às vezes a gente associa pelo tamanho, mas não é o tamanho, é a qualidade é ele. Isso, exatamente. É o que a gente tem que preservar, porque grupos de amigos, grupos de pessoas que se divertem juntos, que se alegram de se encontrar, tem para todo lugar. No mundo tem. No mundo tem, para todo lugar, para todo lado.
Mas o nosso diferencial é a presença de Deus. Amém. É que o nosso amor é com propósito, que o nosso amor ele vem de Deus. A presença que está permeada esse grupo é a presença de Deus. É isso que faz a diferença. Se for só um grupo legal de participar, vai ser legal durante um tempo, mas como todos os grupos, pelo menos que eu participei da minha história, né, acabaram. Porque chega uma hora que fica enfadonho, fica meio sem graça, né? De novo. Muda a vida, né? Isso, muda a vida, as coisas vão andando, mas a presença de Deus, a missão, né? O propósito se cumprindo através da nossa vida, esse algo maior que Deus tem para nós, isso vai mudando, fazendo aquele grupo ser vivo e multiplicador. Eu acho que a célula, ela é perecível. Ou seja, aquele grupo que está na célula ali, se eu não tenho essa ideia de criar uma nova célula, de abrir um novo grupo para falar do amor de Jesus em outro lugar, perco o time e por conta disso a tendência é a célula morrer? Sem dúvida. Eu acho que uma comparação legal que eu aprendi é que a célula é como um fruto, né? Ele vai crescer, ele vai chegar num tamanho, ele vai amadurecer e eu preciso colhê-lo. E o que acontece com o fruto que não é colhido? Ele cai, ele perde, ele apodrece, ele vai ser comido por passarinho. Ele precisa ser colhido. Então, a célula ela vai crescer, ela vai amadurecer e ela precisa ser colhida. Ela precisa ser multiplicada, ela precisa... Senão, ela vai se perder. Porque o propósito se vai, ele se esvazia no propósito. Quando se esvazia no propósito, as pessoas vão perdendo um pouco daquela conexão e vai ficando um pouco vazio, né? E aí o legal de encontrar com os amigos, vão encontrando outros propósitos que vão dizendo, peraí, agora não vai dar, estou agarrado no trabalho. Mas o propósito é que nos mantém prontos a abrir mão de muita coisa. Por quê? Porque Deus me chamou com um propósito. Eu tenho um irmão para poder orar, eu tenho um irmão para discipular, eu tenho um propósito de alcançar minha família, eu quero... E aí isso vai mudando. Mas quando a coisa vai arrefecendo, vira um grupo como qualquer um outro. E aí se perde. É perecível. É frágil, é vivo. Se é vivo, é perecível. Boa. E mais uma coisa que eu queria saber aqui, só mais uma não, tem mais umas, né? Querendo me enganar, né? Mas uma coisa que a gente sempre fala aqui na célula também, então, eu já tinha comentado isso, teve alguém ou alguéms, né, que nessa caminhada você investiu tempo ali, né, às vezes até um parente ou amigo, mas que ainda assim não se dobrou ao evangelho. Como é que é isso aí? Tem essas pessoas aí? Tem. Eu sou ainda o único evangélico, cristão evangélico da minha família. Sério? Sim. Ainda sou o único, apesar dos 20 anos. É mesmo? Sim. Eu já preguei para os meus pais, preguei para os meus irmãos, né? Mas ainda não chegou o tempo deles se renderem completamente. Eles entendem tudo, até confessam assim, o Senhor como Salvador e Senhor, mas ainda permanecem nas práticas antigas. Então tem. É engraçado, né? Assim, a gente que olha de fora, né? Fala assim, é comum, né? Fala assim, olha... eu falo porque o pastor Iná também, né? Uhum. O pastor Iná tem, ele fala comigo. Uhum. Todos os pastores, o pastor Paulo chegou aqui e falou, né? Das pessoas que ele gostaria. E como que isso tem sido comum, né? Mas a gente não desiste nunca. Né? Eu tô tão feliz, né? Porque amanhã meu pai tá batizando. Pois é. A gente fala que tem milagre, a gente acredita no milagre, mas parece que dentro da nossa casa, não sei se você tem esse sentimento, parece que na nossa casa o impossível é mais impossível do que os outros impossíveis. Não é? É verdade. A gente olha assim e fala assim, não, aqui é mais impossível do que o impossível, né? Mas eu queria que o senhor desse uma palavra aí, para esses aí que não se renderam ainda. Né? Meu sonho é ver meus irmãos, ver minha mãe ali junto comigo, congregando. E eu falei assim, Deus, eu queria congregar do meu lado. Eu queria ver eles comigo, né? Minhas sobrinhas, todas, né, comigo ali. Porque eu falo que eu experimentei muita coisa desse mundo. Mas nada foi tão satisfatório quanto ter uma vida com Deus. E eu queria isso para eles. Né? Então, meu desejo é esse. Então, se um dia eles me virem esse podcast, né? Pensando em vocês também que eu faço isso. Minha mãe, meus irmãos, minhas sobrinhas, todas, né? Pensando neles, né? De que
Um dia eu sonho, né? Oro, peço muito a Deus. Sempre que eu tenho oportunidade eu falo, né? Que vocês estejam nesse mesmo lugar que eu, né? De bênção demais de Deus. Amém. E tem mais uma. Já que estamos falando de família, vamos continuar. Pastor tem 3 filhos, né? Graças a Deus. É o João, Ana Vitória e a Manuela. E fala pra gente assim, como que é a vida do pastor cuidando desses 3 filhos? Fala evangelizando, sabe por quê? Uma vez eu estava na aula e eu lembro que você falou o seguinte, eu não sei se foi a Manu ou quem que foi, que no momento lá ela foi claro, notório, que a Jordana entendeu que aquele momento era um momento que ela queria entregar a vida para Jesus, né? Conta pra gente aí, e se for o caso, relacionar com os filhos. Eu acho que os nossos primeiros discípulos, ou talvez os discípulos mais fiéis que a gente tem na nossa vida, sejam os filhos, né? Os filhos, literalmente, farão o que eles virem, nós fazemos, né? O que nós fazemos. Os nossos filhos não fazem o que a gente manda. Eles fazem o que eles veem a gente fazendo, né? Então a gente tem que ensinar. Eu tento ensinar muito na prática, né? Muito as palavras que eu dou para os meus liderados direto, né? Homens, mulheres, adultos, né? Eu dou para meus filhos. Eu ensino para eles o que é amor a Deus, o que é temor a Deus. Eu tento ensinar para eles o tempo todo. Aonde? Quando? Na hora do almoço, na hora do jantar, que eu estou levando eles para a escola, na hora que eu tô com eles, né? Faz parte da vida, né? Não é um momento específico, faz parte da vida a gente ir falando desse Deus que nos ama, que me ama tanto, que eu amo tanto ele. Então faz parte da vida, né? Eu falo que eu não sou um pastor, eu não sou o único pastor da minha casa. Minha casa é pastoral, né? Porque se a minha esposa não estiver comigo nisso, eu vou estar à metade. Se meus filhos não entenderem que isso faz parte da vida da nossa família, também eu vou estar em parte ali. Então, não que eles tenham o mesmo encargo que eu, né? Mas eles estão nessa comigo, né? De pastorear. Então, a gente vai fazendo juntos, né? E esse episódio que você está contando, a Manu era pequenininha, a Manu devia ter 3, 4 anos de idade. Ela estava voltando da escola, né? A Jordana tinha pegado ela na escola, estava voltando para casa no carro, ela sentadinha na cadeirinha atrás, assim. Ela estava tossindo muito, tossia, assim, né? Tipo da fase bem dos meninos pequenos, né? Eles arranjam umas tosse, começa a escola, E ela tossindo muito, assim. E ela, mamãe, o que eu faço para parar? E tá ruim, né? E a Jordana falou com ela, filha, você sabia que Deus pode te curar? Ela falou, você pede para Deus te curar, que Deus pode te curar. E aí a Manu, na sua simplicidade, né, de uma criança de mais ou menos uns 3, 4 anos ali, ela falou, Deus, e ela chorava. A Manu, ela, até hoje, né? Manu fez aniversário ontem, 13 anos, filha, beijo, filho. Parabéns. Tô te honrando aqui, hein? Lembra disso. Então tem que honrar a família toda. Mas aí, ó, porque a filha, ela fez aniversário ontem, né? Mas beijão Ana Vitória, beijão João, Jô, todo mundo. Mas ela sempre foi muito chorona, assim, muito emotiva, né? Puxa, não sei quem puxou, né? Não sei não. Mas ela, ali na simplicidade, ela começou a orar, Deus me cure. E a Jo falou que ela chorava ali, e ela foi, Deus me cure, cura, assim. Aquele jeitinho de criança, muito simples. E ela parou ali, e aí a Jo foi conversando, né? Puxou a conversa de novo, né? E a Jo falou assim, aqui, você percebeu, filha, que você parou de tossir? Ela, é mesmo. Eu falei, tá vendo, Deus te curou. E esse Deus que te curou é o Deus que te ama. E você quer entregar seu coração para ele? Você quer dedicar a sua vida a ela? Quero. Aí a Jo fez um apelo e orou com ela ali. E ela, com 4 aninhos ali, estava entregando a vida para Jesus. Que benção. Então, por onde a gente vai ensinando, né? A gente tem que aproveitar. Acho que hoje o que o mundo faz, né, é tentar afastar os pais dos filhos, é muito cruel. Talvez sejam as maiores armadilhas que o inimigo traz para a nossa vida, sabe? De encher a gente de tarefas e afasta a gente do convívio dos nossos filhos, sabe? Os filhos precisam da presença dos pais. E cabe a nós, pais, ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Essa é a atribuição que Deus nos deu. A igreja é mais uma ferramenta, né? Mais um suporte na vida deles, mas cabe a mim ensiná-los. Né? Cabe a mim dizer para eles por onde eles devem andar.
E eles têm que ver em minha vida esse mesmo testemunho, né? Então, os filhos são esponja. Eu acho que eu nunca te contei isso, mas depois que eu escutei esse caso, tanto que ficou gravado, e já tem tempo, porque eu escutei isso assim, deve ter sido em, sei lá, 2016, 17 que eu escutei esse caso. Uma vez eu estava em casa, né, fazendo aquilo que o legendário tem que fazer, né, lavando a vasilha pra patroa. Se a legendário não faz isso, tá errado, viu? Subir a montanha de novo. Mas aí o Gabriel veio falar comigo, ele era muito novinho também, e ele veio falar comigo, né, algumas coisas relacionadas, e eu me senti encorajado naquele dia também a bater um papo com ele mais assim aprofundado, e naquele dia também ele chorou muito, quando ele entrega, no momento que eu falei com ele, ele entrega a vida dele, e aí ele chorou muito mais depois do que ele entregou, né, e foi um momento assim extraordinário, que eu nunca mais esqueço na minha vida, foi muito bacana. E essa história me encorajou, porque eu falei, que nós perdemos com isso? Né? Nada, né? Nós não perdemos nada. Mas ele vai ter o batismo dele, ele vai passar por tudo normal, igual pouco tempo eu vi ela também, né? Batizada agora, no meio do ano. Vi a foto e tudo, mas a gente não pode perder essas oportunidades, isso, né? Foi uma benção, uma benção. Imagino, né? O coração de um pai como deve se alegrar numa situação, num momento desse, né? Muito tá legal. Doido. Tanto que eu não esqueci, né? Desde aquela vez lá, foi muito bacana. Você tem mais alguma coisa de filho aí? Pode? Não, de família? Não. Filho ainda tem 3, né? Ele também... Bons homens têm 3 filhos. Deixar pra você, irmão. Bons homens têm 3 filhos. Amém. Pastor, e eu tava voltando até um pouquinho ali de célula. Tem um momento que as pessoas também... que a gente tem, que é o dia do amigo. O senhor falou aí várias vezes. Eu tive uma oportunidade, fiz e algumas deram certo, outras não. Para aquela pessoa que tem essa dificuldade, aquele líder que está tentando trazer alguém, você tem alguma sugestão, alguma ideia, algum modelo que o senhor já usava para que a célula se envolva nesse dia do amigo? Porque às vezes isso é um desafio. É um desafio mesmo. Eu ainda acho um desafio, né? Sim. Considero um desafio. Eu não sou um grande evangelista, né? Não é um dom. Eu sei ensinar, sei liderar, sei fazer um bocado de coisa que Deus me deu, mas o dom de evangelismo não é o meu forte. Então, convidar, trazer pessoas não é o meu forte, né? Diferente do Bruno, né? O Bruno que sai arrastando tudão, né? Quem fala isso agora tudão é o Silvio. Mas não é. Então, o que eu faço é orar, é depender de Deus. Tentar passar a visão para a pessoa. Falar, bora, depende de Deus, porque é Deus que vai trazer, é Deus que... Não adianta, se nós trouxermos, essa pessoa vai embora logo depois, ela não vai voltar. Verdade. Mas se Deus trouxer, irmão, pode ter certeza, ela nunca mais sai daqui. Amém. Então, é depender de Deus, a obra é dele. A gente se engana de achar que é método, não é método. A visão celular não é uma metodologia de igreja, ou uma metodologia de crescimento de igreja. A visão celular é uma visão de compaixão. É uma igreja que tem compaixão do perdido. Porque enquanto eu estou salvo, está tudo muito confortável. Mas e quanto ao outro que está perdido? E quanto ao outro que não entende? Que vai ter um dia que ele vai encontrar diante de Deus. E se ele não tiver a marca da promessa, né? Se ele não tiver o nome escrito no livro da vida, vai ser muito duro, vai ser muito difícil. Então é uma igreja de compaixão. É uma igreja que o que move a central não é só uma célula, é a compaixão que nós exercemos através da célula. Não um método, não pode terminar, nunca é método, é compaixão. É compaixão por aqueles que Cristo teve compaixão, né? Jesus amou a gente, ele deu tudo por nós. O que a gente faz? O mesmo. Vão e façam o mesmo, né? Vão e façam discípulos, vão e deem a vida por eles, né? Amem eles, né? E aí a gente só vai replicando. Então é isso, é depender de Deus. Ore, convida. Uma hora a pessoa vai, uma hora dá certo. O crente, ele já vai com esse negócio, né? Ele tem amnésia, porque aquele que ele convidou e não foi, ele esquece e convida de novo, né? É cara de pau. Mas por quê? Eu gosto muito de falar isso também. Nós não estamos convidando ao nosso serviço. Nós estamos indo em nome de Jesus. Isso. Né? Então, não se sinta aí, pelo lado pessoal, ofendido. O não é pra gente. Isso. Né? E por conta disso, a gente, semana que vem, tá lá convidando de novo. Né? A mesma pessoa. Mais um dia da amiga. O cara fala, não, cara, eu falei com você que eu tô agarrado e tal. Ô, cara, foi mal, quando você puder. Semana que vem, de novo. Desgarrou.
É isso aí, é isso aí. Então, vamos... Pode ir. Vamos... Agora eu quero fazer mais uma perguntinha para o pastor aqui. Pastor, na minha caminhada, vou falar por mim, né? A minha caminhada em célula, ela foi muito acelerada, assim. Eu tive um amor pela visão celular, tanto que a Carol fala que ela ficou com raiva de mim, porque ela mal nem tinha convertido ainda. Que ela não converteu no mesmo tempo que eu. Uhum. E eu saí da primeira célula que eu fui, que foi a célula do pastor Oswaldo, falando com ela assim, eu quero ser um líder de célula. E ela falou glória. Assim, nem me fala um trem desse e tal. Ficou louco. O que ela falou para mim foi isso aí. Mas aí um dia, o que falaram para mim, me ensinaram uma estratégia que foi, se a sua mulher não está no tempo que você está, pisa no freio. Quem me ensinou essa estratégia foi uma mulher muito sábia. Mas é brutalidade pura, lá de Nanuque. Sabe quem que é, né? Pastor Astrid. E ela falou comigo assim, pisa no freio um pouquinho. Porque a sua mulher, ela precisa andar do seu lado. Sabe? E a gente tem visto, assim, muitos casos dentro da igreja, né? De, às vezes, o homem que está muito acelerado, ou a mulher que está... Só que eu vejo que tem uma estratégia um pouco diferente, errada. Às vezes o cara chega para mim e fala assim, minha mulher não está muito assim e tal, então eu parei de ir. Parei de ir na célula e eu gosto de falar, irmão, você nunca vai levar a sua esposa para a célula parando de ir na célula. Você nunca vai levar ela para a igreja parando de ir na igreja. Mas isso tem sido comum, assim, é comum no ministério, às vezes o marido e a mulher... eu estou puxando muito aqui de coisas que têm acontecido, que a gente tem vivido, para que isso seja assim, uma ferramenta do Senhor. Uhum. É comum um ministério assim, um não está na mesma passada que o outro. E qual que seria essa estratégia? É muito comum. Muito comum. Até porque o tempo de maturação, né, o tempo de crescimento de cada um é diferente, né? Somos indivíduos, né? E cada um tem o seu tempo diante de Deus, né? Até a sua abertura, né, diante de Deus. E eu entendo que, talvez não sendo tão radical quanto a pastora Astrid disse, né, pisa no freio e segura, eu entendo que a gente precisa se firmar muito diante de Deus, sabe? Sempre em consonância com a nossa casa, com a nossa família, mas sempre se firmar no compromisso de Deus, sabe? Se a pessoa entende já que ela já entendeu o eis-me aqui, eu estou disponível, e o meu cônjuge, o cônjuge dessa pessoa, compreende e entende, ok, vai nessa, não está na minha hora ainda, mas pode ir. Se tem o ok do meu cônjuge, eu entendo que tem que ir, cara. Tem que ir, porque, cara, o Senhor te chamou, o Senhor te tocou, você vai falar assim, não vou não, porque minha esposa não quer. Mano, essa desculpa não vai colar diante do Senhor, não. Eu não fui não, porque a mulher que o Senhor me deu não quis ir. Essa aí, meu irmão. Essa aí você vai passar apertado na frente dele. Entendeu? Por quê? Porque a nossa relação com Deus, ela é individual. Né? Ela é individual, é eu diante de Deus. Jesus, quando disse, quando fores orar, entra no seu quarto secreto. E Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então, a minha relação com Deus é eu e Ele. E se Ele me chamou e eu já estou ardendo por isso, e o meu cônjuge está dizendo, não está na minha hora ainda, eu estou fora, não quer mesmo. É lógico que tem que insistir, né? Mas você me abençoa de ir? Eu abençoo, pode ir. Vai, eu acho que tem que ir. Tem que ir, mano. Por que não? Meu cônjuge não quer ir, cara. Se ele está de acordo, eu acho que não pode ir. Eu entendo que não pode ir se o seu cônjuge não está de acordo. Porque aí você vai criar uma guerra. E aí a família tem que estar unida nesse propósito do estar se movendo na mesma direção, né? Mas não necessariamente para e passo, né? Não necessariamente para e passo. Por exemplo, eu tive meu chamado muito claro para a liderança na igreja, né? Para uma liderança mais avançada, muito antes da minha esposa. Né? E eu me dispus à célula, fui à célula, estava à disposição do Roberto, né? Do pastor Roberto. Mas eu também dei umas freiei algumas coisas por causa da Jordana, porque eu não queria também crescer tanto, andar tanto, sem que ela estivesse do meu lado. Né? Ela já estava numa passada, né? Isso, mas ela estava numa passada, mas eu queria acelerar. Entendi. Era o que eu acho que aconteceu comigo. Isso. Então eu segurei um pouquinho para ela acelerar comigo, mas eu já estava no trabalho. Eu não deixei de fazer aula para Deus. A minha fidelidade cabe a Deus. Uhum. Cabe a Deus ali, o meu trabalho, né? Eu vou prestar conta para Deus.
Então, como que eu não vou frutificar, eu não vou fazer discípulo? Como que eu não vou assumir uma posição diante de Deus porque minha esposa não quer ir? Pô, mas ela me abençoou para ir, então eu vou. Ué. Não, mas tem um caso, por exemplo, de um amigo meu, né? Que eu acho que eu não sei se ela nem deixa ele ir. Verdade é essa. Aí precisa subir a montanha, né? Ele, mas eu falo assim, ele, toda vez que ele ia era um problema, mas ele não abriu mão e continuou indo. Entendeu? Eu sei que ele pisou no freio em alguns momentos, com sabedoria. Isso, é lógico que é. Mas assim, para um cara que vivia no mundão, vivia na bebedeira, vivia assim... ele conheceu Jesus, ele conheceu o Evangelho, ele falou, não vou abrir mão disso. Mas ele teve alguns embates, sabe? Ele só negociou. Isso. Mas ele não parou. É a sabedoria que Deus vai dando, né? Agora freia um pouco, agora vai. Não tem receita de bolo, né? A grande coisa é essa, não tem. Então como é que faz? Como é que resolve nessa condição? Cara, tem que entender todos os ingredientes que estão envolvidos nesse momento, todas as variáveis que estão nesse momento, né? Não é tudo tão simples assim, né? Por isso que Deus nos chama a um relacionamento. No relacionamento com Ele, Ele vai me dando e vai me direcionando aos caminhos que eu devo. Para alguns momentos eu vou frear, outros eu vou avançar, outros eu vou ser exemplo para minha esposa, dizer vem. E ela vai falar, não faz sentido. Vem que é por aqui mesmo. Então, outros eu vou frear. Não, espera, diminuir um pouquinho, porque acho que eu tenho que trazê-la mais perto de mim, né? Família não se abandona. Isso, família não se abandona. Ainda que seja para o propósito, eu tenho que andar também alinhado com ela. Então, é uma dinâmica, né? É uma dinâmica constante, né? Eu não acho que eu posso frear, já que o meu cônjuge não quer ir, então eu não posso ir. Eu acho, pode ir. Pedro foi. A esposa dele não foi. Não sabe nem o nome dela. Mas Pedro foi. Então... Eu acho que nessa questão vai muito de quem vai atuar. Quem que vai ser a pessoa? Você vai ser você ou vai ser Deus? A sabedoria, né? Isso. Ou vai ser uma palavra ou vai ser um comportamento? Porque às vezes a gente acha que o início é a palavra. Né? Nesse caso que o Bruno está colocando, não sei a fundo, mas o que eu conheço é muito difícil, né? E a perseverança da pessoa tem mudado, inclusive, a mãe, né, da esposa, não é isso? Que ela foi. Então, assim, eu acho que aos poucos a pessoa... O que a gente tem que estar bem ligado é Deus, né? Isso. Se a gente estiver ligado em Deus... Porque se você fala assim, não é do meu jeito, mas do jeito dele. Isso. Pode demorar... Para uns vai demorar um dia, uma semana, para outros 2 anos, 5 anos, 10 anos. Né? Mas eu acho que se a gente estiver ligado em Deus e pedir a sabedoria de Deus e o comportamento de Deus... Acho que a gente vai... Eu creio que quando a gente busca o interesse de Deus primeiro, Ele cuida dos nossos. Amém. Buscar, depois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça e as coisas, né? Lógico que o contexto desses versos é claramente que é o sustento, o nosso básico. Mas eu creio que isso se expande a muitas necessidades da nossa vida. E Deus mais do que nós mesmos, quer o sustento da nossa família, né? Não só o sustento físico, da necessidade da provisão física, mas o espiritual. Então, quando a gente básica, né? isso, quando eu busco de Deus, eis-me aqui, eu estou disposto. Porque Jesus disse, né, que aquele que não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmão, irmã, esposa, casa, família, por amor de mim, não é digno de mim. Então, você não está disposto a deixar a sua esposa, não? Você não está disposto a me seguir em qualquer circunstância, não? Irmão, então, o evangelho está por partes. Né? Então, o evangelho tem que ser integral. Tem que ser integral. Então, Deus só está me chamando, mas minha esposa não quer ir e tal. E aí, Deus? E aí, Ele vai te direcionar. Mas eu tenho que estar disposto a sacrificar qualquer coisa. Ele enxerga o seu coração, né? Isso. E ao mesmo tempo que ele fala assim, eu vou, né? Aí o cara, tipo assim, Deus está me chamando, eu vou de qualquer jeito, doa quem doer. Não é isso que Deus quer, né? Ele vai te dar um direcionamento. Sabedoria, isso, sabedoria Ele dá. Eu me lembro muito desse aspecto que me fez lembrar aqui de quando eu fui me batizar. Depois que eu entrei na central, eu entendi, eu precisava batizar, precisava passar pelas águas, né? Batismo básico, ordenança básica, né? Do novo... Aquele que crê, foi batizado. Isso, né? De alguém que crê em Jesus, eu precisava ser batizado. Eu me lembro direitinho, um dia minha mãe fala comigo, estava chegando o dia do meu batismo, aí ela falou comigo, filho, eu não queria que você batizasse, não. Você já foi batizado? Como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta dos embates, né? Das conversas fervorosas. Eu deve ter tomado muita chinelada. É verdade.
E eu lembro que eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, isso foi na cozinha da casa da minha mãe. Eu olhei para essa mãe, não me faça escolher entre Deus e a senhora. Porque a senhora já sabe quem que eu vou escolher. Conversa encerrada. Nunca mais minha mãe me tocou no assunto. Por quê? Porque eu estava disposto a deixar qualquer coisa. Inclusive aborrecer meus pais. Por causa do evangelho, por causa do amor a Deus. E Deus honrou, né? Minha mãe assumiu, meus pais muito felizes por eu ser um pastor, apesar deles não estarem na mesma igreja, congregando no mesmo lugar que eu. Eles são muito felizes, muito orgulhosos de ter meu filho é pastor. Meu pai, quando estava vivo, ele falava, eu tive super orgulho de ter um filho pastor. E falava a todo mundo que o filho era pastor e tal. Super feliz com isso. Amém. Mas então, eu tenho que estar disposto a aborrecer as pessoas que estão ao meu redor, abandonar tudo, deixar tudo. Não, mas vai ser caótico, Deus, por amor ao Senhor. Então, cuida do background aí, cuida da minha casa. E Ele cuida. Quando a gente entrega tudo, Ele cuida de tudo. Muito melhor que a gente. Amém. Eu falo que quando a gente... Aquela parte que fala queimou as carroças, queimou tudo. Ele queimou tudo porque ele sabe que não tem lugar para voltar, né? Agora é só ir, né? Exatamente. Não tem jeito, não tem essa volta. Para onde eu irei, né? Jesus pergunta para os seus discípulos, né, naquele momento de uma palavra dura que ele deu, né? Vocês não querem ir embora também, não? Todo mundo foi embora, vocês não querem ir embora também, não? Jesus era bem na lata, assim, também, né? Bem direto, vocês não querem ir embora. E aí Pedro traz aquela resposta extraordinária, mas para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E a minha resposta é, para onde que eu vou? Para onde que eu vou correr? Hoje, pastor, largou o direito e tudo. Não é porque não tem capacidade de retomar. Não, é porque não vê um outro propósito na vida que não seja esse. Exatamente. Falo que a conversão, pastor, eu falo muito isso. O Zé Guilherme já ouviu 1 milhão de vezes isso aí, mas eu gosto de falar muito isso. A conversão, a definição maior que eu falo da conversão, para mim, é lógico, além de eu ter uma vida totalmente rendida a Jesus e Ele sendo meu Salvador, mas conversão, ela fez o quê? Ela deu propósito para a minha vida. Isso. Conversão, ela fez isso comigo, ela deu propósito para a minha vida. Porque antes a gente como diz em Eclesiastes, né? Quando fala lá, ele correu atrás do vento, né? A gente não vivia para aquilo, ele não viveu para aquilo que era eterno. Então, a conversão, ela faz isso. Eu falo que sem a conversão é meio Zeca Pagodinho, assim, né? Deixa a vida me levar, né? Para onde estou indo? Onde a vida me levar. Meio sem propósito, meio sem direção, meio sem modinha, isso. Eu fico vendo, por exemplo, a turma... Eu ainda brinquei outro dia, dando uma aula no Descubra. Coloca lá uma dancinha do TikTok no Instagram. Aí amanhã você vê seu primo fazendo a dancinha, o irmão, o outro, não sei o que tem, todo mundo fazendo aquela dancinha. Ou seja, foi levado para aquilo que é efêmero, não tem nada de eterno. Né? E a vida realmente, a conversão traz o quê? Propósito. Peraí, minha vida tem... É uma decisão que você tem que tomar todos os dias. Todos os dias você tem que optar e tomar o caminho da conversão. Então, aquilo vai engrandecer a quem? A minha vontade, a minha carne ou a Deus, né? Então, eu vejo muito isso. É uma decisão que eu tenho que tomar todos os dias. Verdade. Ela passa a ser natural e eterna. Pastorzão, é isso aí, viu? Te agradecer mais uma vez. Passou sim, ó. Voou. A jato mesmo. A jato. Foi muito bom. E o que eu penso hoje, assim, de ter esse bate-papo aqui é como eu queria ter tido esse bate-papo há tanto tempo atrás, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, é o tempo certo. Para mim, foi assim, uma bênção, né? Foi de Deus mesmo esse tempo aqui com o Senhor. No final tem que dar uma pitada, né? Tem que dar uma pitadinha. Mas foi uma bênção mesmo, viu? Agradecer Jordana por ter liberado o passe. E falar que é uma honra para mim caminhar nessa igreja que tem pastores, né, desse nível, né? E eu tenho a oportunidade de caminhar às vezes mais perto, não tão perto como eu queria, mas estar perto do pastor Rodrigo, ter acesso a ele. Então, assim, que honra para mim, viu? Inspiração para minha caminhada e obrigado mesmo por ter vindo aí. Obrigadão. É isso, uma honra poder estar aqui com vocês, né, e servir, né? Eu falo que essa coisa que eu faço com mais alegria no mundo é falar do reino, falar daquilo que eu vivo, falar do amor de Deus. Isso move minha vida, né? É isso. Né? Então, estou à disposição, né? Uma honra mesmo, uma alegria.
Vocês estão de parabéns, né? Muito importante isso, né? Que vocês fazem. E acredito que esse meio, né, da tecnologia, do podcast, isso é para alcançar mesmo gente que a gente nunca imaginou, né? Então, parabéns. Parabéns mesmo. Pastor, obrigado. Acho que faço as palavras do Bruno a minha. Foi muito bom esse momento, né? A gente gosta de estar aqui, mas a gente sabe que não é pela nossa vontade, mas para servir a Deus, antes de qualquer coisa, para agradecer o nome de Deus. A gente tenta sempre colocar e dedicar esse momento a Ele, que o orgulho não nos afete. E para você que está aí do outro lado, não deixe de compartilhar, curtir, tá? Comente aqui pra gente, conte a sua história, como é que é o dia do amigo da sua célula, tem muita dificuldade para encontrar um novo líder, um seu LT, ali o núcleo da célula, como é que tá o seu núcleo de célula, tá bom? E aqui, pastor, a gente sempre tem uma pergunta, você me permite, Bruno, hoje? Claro. A gente sempre tem uma última pergunta para fechar. Brunão, você tá na célula? Eu tô na célula. Pastorzão, o senhor tá na célula? Eu tô na célula. Eu também, eu tô na célula e a gente tá aqui com vocês. Não esqueçam, todo domingo um novo episódio. Até mais, gente. Obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigadão.